4, 7 horas e 9 minutos. A partir de agora, você, ouvinte da Rádio City FM, acompanha a edição do Jornal Litoral desta sexta-feira, 23 de outubro de 2015. Você, ouvinte, aqui tem espaço aberto para participar, telefones fixos 3289-1005, 2104-5410. Tem também à disposição o celular 997880966 para mandar mensagens SMS e pode mandar também mensagens WhatsApp. 9896-5306, Botinha Verdadeiro. Bom dia, ouvintes, bom dia, os internautas, né? Temos um convidado especial, não estranho não, é o meu genérico. O nosso convidado hoje é o deputado estadual Caio França. Bom dia, Caio. Bom dia, Paulo. Bom dia, Chagas, R. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio City. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente vai começar com uma notícia que a gente já escutou muitas outras vezes de muitos outros ministros e nunca aconteceu direito. O ministro dos Portos, o Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho, disse que o Porto vai receber 5 bilhões de reais, bilhões com B. Precisa combinar com o Não é os Joaquim milhões, Levy, né? não é que nem aqueles 5 milhões do Datena, né? Que vira 5 bilhões. É 5 bilhões mesmo com um B, Fernando Chagas. Precisa combinar com a Joaquim Levy, né? Do jeito que a situação financeira está, não só do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, né? 5 bilhões, né? Precisa combinar com os russos, como o Garrincha falava, né? Mas na verdade ele está falando de 5 bilhões em investimentos públicos, mas principalmente privados, né, Caio França? Privado também. Apesar de que as empresas também estão com o cofre tudo fechado, não é? Todo mundo. Um ano complicado para todos e, sem dúvida, para a iniciativa privada não fica diferente. O ministro que já esteve aqui esse ano ainda, enquanto ministro da Pesca, salvo engano, o Helder Barbalho, anunciar algumas mudanças também aqui. É tudo mais, né? Pesca, portos. E no Vale do Ribeira, agora como ministro dos Portos. Vamos ver, aguardar. Espero que isso possa se concretizar, mas também tenho muita insegurança nesses números muito altos. Talvez, de fato, a iniciativa privada faça um investimento maior, mas com relação ao poder público, acho muito complicado de fazer, nesse ano, um investimento próximo a esse porte. Paulo, não tem ministro da Pesca, desculpa, tem uma piada pronta aí, não tem aquele mito do pescador? Tem, mentiroso, né? Verdade. Inventa. Além de aumentar muito, né? É verdade. Mentiroso não, contador de lorota. Aumenta ou não inventa. Mas eu não sei se estão incluídos nesses 5 bilhões. Pesca com lambari, diz que foi um atum, não é? Mais ou menos assim. 12 quilos. Aumentou um pouquinho. Um merlim né? de 5 quilos vira de 50, põe um zero a mais, né? Precisa fotografar, né? Precisa ver se Hoje em dia ficou mais fácil. Ficou mais fácil com os smartphones. Precisa ver se nesses 5 bilhões, eu não sei se estão incluídas também as privatizações, né? Caso estejam também previstas as privatizações, embora também eu acredito que seja difícil. Hoje, o lance que o governo federal está pedindo, né? Justamente pelo que o Caio falou, as empresas também, devido à instabilidade política, estão com muito medo de investir. Elas têm interesse realmente em expandir o porto e criar o que a gente chama de porto seco, né? Também criar os portos secos. Mas eles estão, o empresário, de uma forma geral, no Brasil, não só no Brasil, internacional também, ele está receoso em investir, não devido à crise econômica, mas principalmente à crise política. Enquanto não resolver essa crise política, nós não vamos ter grandes investimentos da iniciativa privada, não. Agora, nessa semana, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos promoveu um seminário sobre hidrovias. E o consultor Frederico Bussinger, que foi quem mentalizou, né, quem idealizou a privatização do Porto de Santos, né, e também depois foi presidente do Porto de São Sebastião, ele reclamou desse lote de licitações que vai ser feita agora de renovações, de concessões, na Ponta da Praia em Santos, de operação de grãos. Ele disse que não é só uma questão de atrapalhar a vida da cidade com poluição, com pombo, com rato, com melaço de açúcar. É uma burrice logística também. O caminhão andar, 20 quilômetros a mais,
atravessando a cidade toda numa operação que deveria ser feita no pé da serra, ali em Cubatão, ou no começo da Avenida Portuária em Santos, né? A Prefeitura de Santos tem uma lei de uso de ocupação de solo, né, que proibia, né, a instalação de grãos ali na ponta da praia. Porém, ela foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal. Então, não resta ao município de Santos cumprir o que a inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho um entendimento que, mesmo sendo uma área portuária, a disciplina urbanística seria do município, mas esse não é entendimento do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal entendeu por ali ser uma área portuária, uma área do governo federal, de competência da União legislar, e não do município, mesmo a área estando dentro do município de Santos. Bom, aí é município de Santos, dá para o Caio dar uma pitada? Dá, claro, deputado claro que estadual, dá. né? Dá, claro que dá. É duro, porque a gente acaba, assim, tirando algumas competências que, na minha avaliação, são inerentes ao município. Quem tem que legislar sobre a questão de lei de uso e ocupação de solo, de fato, é o município. Isso tem previsão legal, constitucional, e a gente acaba tendo diversas legislações que são reavaliadas, muitas vezes pela Justiça, no caso aqui de Santos, mas entre muitas outras que a gente conhece Brasil afora. E a gente fala tanto aí de divisão de competências, né? Ontem o PSB fez a sua propaganda nacional e falou do Pacto Federativo, mas outra tarefa que eu considero bastante importante para uma mudança aí nos rumos do país é a divisão de competências legislativas também, né? Hoje o Congresso Nacional acaba tendo uma tarefa muito grande, e até pela quantidade de cabeças ali, é muito difícil você chegar em um consenso sobre alguma matéria. Então, a gente tenta fazer com que os legislativos, em nível estadual e municipal, possam ampliar a sua competência, para aí sim ter legislações mais céleres, mais rápidas, atualizadas. Então, passa um pouco por essa conversa aqui, de ter, né, feito o Supremo ter reavaliado uma legislação feita pela Câmara de Santos. E só pegando a sardinha para o meu lado, quando você fala em Pacto Federativo, também é questão orçamentária. Sim. O seu pai foi prefeito de São Vicente, sabe que nós temos muitas atribuições no município, aumentam cada vez mais, e os recursos não são compatíveis com aquelas atribuições que são repassadas para o município. Eu sempre falo, né? A União fica com 60% da receita tributária, os estados 25%, o município apenas com 15%. Cada vez mais atribuições para o município, deputado, principalmente na área de saúde, educação e assistência social. E o governo federal, nesse ponto, em relação à questão da saúde, ao longo do tempo também, foi cortando alguns repasses, né? Então, dificulta ainda mais o município. Ontem, achei boa, inclusive, não tinha visto ainda a propaganda institucional do PSB Nacional, foi bem didática e tal, falando sobre isso também, mas eu insisto aqui, a questão da competência legislativa também é algo importante. Nós tivemos na quarta-feira passada, Paulo, no Congresso Nacional, tentando a aprovação de uma transferência de competência em relação à questão de processo penal, para que os estados possam legislar sobre o Código de Processo Penal, criando, cada um conforme, né, a sua peculiaridade, mudanças nesse sentido. Infelizmente, acabou pedindo vistas, vai ter agora várias audiências públicas no Senado Federal para tentar fazer isso. O nosso presidente é o Fernando Capês, que é um cara extremamente preparado nesse sentido, um doutrinador, jurista, então, que pode contribuir muito com isso e tem defendido bastante. Aí tem sido, a Assembleia de São Paulo tem sido a principal força para que a gente possa, de fato, mudar esse cenário nesse ponto aí de processo penal. Fifi, bom dia. O ouvinte Márcio Urbano mandou assim: a placa de sinalização que proíbe a conversão à esquerda na ponte do SESI, que vitimou um motoqueiro na Nossa Senhora de Fátima, pedir para a CET arrumar essa placa aí. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Vamos dar uma olhada. Já voltou, já começou pesado, começou, né? Aqui. Começou bem, começou rápido o negócio. Mas o pessoal não dá nem boas-vindas, já vem falando de placa. Bom dia. Mas faz parte. O único que deu bom dia foi o Paulo, pô. Mas faz parte. Eu vou dar uma olhada. Se ele está dizendo que tem problema, vamos dar uma olhada e resolver. Essa semana, ontem, né, teve problemas de trânsito sérios na Nossa Senhora de Fátima em função
de um caminhão quebrado, vários ouvintes relataram durante a manhã, e também de um acidente com 2 automóveis. Lá, Paulo, geralmente tem problema quase que diariamente, né? Uma via estreita, 2 faixas de rolamento e uma de estacionamento, não tem muita opção. A única via que interliga a região da Zona Noroeste com a entrada da cidade, pela Martins Fontes, enfim, não tem muita... O motorista, quando cai naquela via, ele não tem opção de fuga, né? Conforme o trecho que ele está. Mas é uma via que está passando agora por vai passar agora, o prefeito já publicou inclusive a licitação da entrada da cidade e a Nossa Senhora de Fátima está contemplada com um corredor exclusivo de ônibus. Isso vai facilitar muito o acesso para aquela via, até porque os caminhões que hoje entram pela Nossa Senhora de Fátima, quando essa obra for complementada com o viaduto do Bom Retiro para o São Manuel, vão começar a entrar pela Rua Júlia Ferreira de Carvalho. Então vai aliviar bastante o volume de trânsito nessa via. Agora, hoje a sugestão é que o Caio França ele foi convidado para atuar aqui como comentarista no programa de hoje. Mas muita gente não entende muito isso, né, Caio? O ouvinte Ricardo, da Biquinha, está dizendo assim: a cidade de São Vicente está em um momento muito ruim. O que o deputado estadual Caio está fazendo para mudar isso? Então agora você tira a pele de comentarista, coloca a pele de deputado e comenta. É difícil, sabe que é difícil, né? Essa história de também tentar, porque o cargo público não é difícil de você tirar ele da sua atividade. Às vezes você está fazendo outra atividade, a pessoa acaba mudando um pouco. Mas... Agora, Caio, esse negócio de ter mais de uma função é interessante. Às vezes falam assim, eu já contei aqui essa história, falam pra mim, engenheiro é tudo quadrado, não tem sensibilidade, não sei o quê. Eu falo assim, escutei com a orelha de jornalista. Aí fala assim, jornalista é tudo vendido, fala bem de quem paga mais, fofoqueiro, eu falo assim, escutei com a orelha de engenheiro. Tá certo. Aí uma vez falaram assim, olha, engenheiro, jornalista é tudo híbrido, vagabundo, é que nem aquele Euclides da Cunha, corno, não sei o quê, né? Que é engenheiro e jornalista que nem eu. Aí eu falei assim, escutei com a orelha de professor. Aqui no teu caso, você tem várias atividades, mas... O professor tá blindado, né? Eu não tenho tanta expertise assim. Eu nunca escutei nada, só com a orelha de cartola. Aí não, né? Aí já é demais, né? Que também é outra atividade sua, mas... voltando a São Vicente, de fato, um momento difícil. Eu acompanho diversas prefeituras hoje, Paulo, até por conta da atividade. Os prefeitos frequentemente vão visitar e comentando. Qual prefeito que chora mais, hein? Antonieta, não? Antonieta é chorona. É boa para poder pedir. Olha que não tem um secretário que não passa por aqui pelo Condés que ela acaba... Mas tem razão, muitas das vezes. Mas... Voltando, então, um cenário difícil não só para São Vicente, mas para todos. Como em São Vicente sempre foi complicado por conta da questão da receita e a demanda que é exigida, se torna ainda mais complicado. Da nossa parte, eu me comprometi desde o início de poder fazer um esforço muito grande para mandar. De cara, as emendas que eu tenho condição de mandar, que fazem parte aí isso não depende de outra pessoa, depende só da nossa boa vontade. Então, eu farei aí todo o esforço que eu puder. Metade das minhas emendas desse ano já estão destinadas para a cidade de São Vicente. A cidade hoje está no CADIM, então impossibilita a gente de poder passar os recursos para algumas tarefas. É bom a gente explicar. CADIM é o Cadastro de Inadimplentes, exatamente, né? Cadastro do calote, né? Para ser mais claro. Que também para não ficar uma coisa só, outros municípios também estão nesse cadastro, mas em especial São Vicente, que é a cidade que tem a minha origem política. Mas eu estou criando aí, através de entidades do terceiro setor, a condição de mandar para a cidade sem necessariamente ter que passar pela prefeitura, porque hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente está mandando aí, o governador deve... Hoje ele está, inclusive, vem a Santos aqui, e para reconfirmar isso, se eu não me engano, R$1 milhão nesse primeiro momento. Então, desse 1.500.000 irá para São Vicente para diversas entidades, a PAI, CAMP, Casa Crescer e Brilhar, que a gente está mandando, que são entidades que são sérias na cidade, que fazem um trabalho respeitado há muitos anos na cidade, que nós estamos ajudando. E, além de poder ajudar nesse sentido, eu também fico muito preocupado, não sei se é de conhecimento de todos, mas terá uma mudança aí, se tudo
se o cronograma estiver certo, a partir de janeiro do ano que vem, as entidades do terceiro setor terão que passar por um chamamento público para poder receber recursos. Então, eu estou tentando aproveitar o máximo possível que a gente pode para poder prestigiar algumas entidades que a gente sabe que são sérias na cidade de São Vicente. Eu citei 3 exemplos aqui, a PAI, Camp e Casa Crescer e Brilhar. E, deputado, um problema muito grave vai ser a questão das creches. O Querelo deve ter passado por isso. Agora, até para a creche... até a creche hoje, que a creche ela presta a creche das entidades, as creches das entidades prestam serviço relevante para os municípios, principalmente São Vicente. E elas, para celebrar esses convênios com as prefeituras, elas vão ter que passar pelo chamamento público. E muitas não têm o que você falou, a CND, a regularidade fiscal. Isso vai ser um problema grave. Agora, Felipe Chiarello, vai ser um problema grave isso aí? As creches em São Vicente sem a CND? Certidão negativa de débitos? Sim, até porque tem uma nova Bom legislação. dia. Bom dia, Paulo Schiff, bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos aqui do rádio. Sim, até porque tem uma nova legislação que vai exigir uma nova figura para essa associação entre município, entre poder público e entidades privadas. Então vai ser por meio de OCIP, vai ser por meio de OS. A nova legislação, ela teve o seu início postergado pela presidente Dilma, mas ela é inexorável, ela vai acontecer. O Tribunal de Contas vai começar a rejeitar essas contas. Então, obviamente, todos os municípios têm que se preocupar com isso. Olha, Felipe, eu ia pedir para você comentar a seguinte notícia. Interligação Planalto está bloqueada em ambos os sentidos. Operação Comboio em ação na Praça do Pedágio. Olha, Pelo amor de Deus, Felipe. Eu tenho uma opinião bem imparcial sobre isso. Imparcial. Totalmente imparcial. Isenta. Eu acho que a Ecovias, ela tem uma responsabilidade grande sobre isso. Ela só faz comboio quando é necessário, né? Não. Ela só faz comboio quando é desnecessário. Exatamente o oposto. Eu já perdi diversas tardes e noites com a minha família, diversos momentos com as crianças por conta desses comboios. Semana passada tinha sol, tempo claro. Eu tenho Você fotos. trouxe a foto, né? Tenho fotos. Sol, tempo claro. E as pessoas que estão me ouvindo, Eduardo Garcia, médico oftalmologista, estava comigo no comboio, tirou as fotos também. Todo mundo. Isso em outro carro, as pessoas me mandam as fotos. Felipe, tô no comboio, eu também tô no comboio. E aí você encontra toda a família no comboio, os amigos, os primos, os tios, todo mundo descendo no comboio. E aí, já não bastasse aquela confusão que eles fizeram agora com aquelas maquininhas do sem parar, que toda hora você tem que agora parar, porque sem parar, para agora no pedágio, porque você tem que ter 2... Vai mudar o nome, é comparar. Você tem que ter 2 tags agora. Se um tag só não funciona... Eles estão migrando de um tag para o outro, 2 tags, um tag só não funciona, Paulo Chico. Então você tem que ter o tag do sem parar, o tag do não sei o quê, o tag... Daqui a pouco o teu espelho vai ser uma coleção de tag. E mesmo assim você não vai passar na porcaria da cancela, que não abre. Marcelo Rezende já entendeu o mistério do comboio ou não? Falar uma coisa pra você, meu filho, é uma coisa difícil. Então tô só vindo aqui pra Baixada, correto? Com meu amigo comandante Hamilton. Mas estão querendo fazer comboio lá em cima também, meu filho. Agora, só de helicóptero, então? Só de helicóptero. Deixa eu só enriquecer aqui o Caio Felipe. França, uma pergunta. O pessoal xinga muito esse negócio de comboio, não Muito, xinga? muito, Reclama bastante. muito. E o que o governador explica, ô Caio França? Olha, a explicação é que tem uma questão que é objetiva, né? Quando Olha a cara do Felipe Chiarello olhando pra você, hein, Caio França? Eu confesso que eu não sei milimetricamente qual é a quantidade de visibilidade que tem que ter, mas segundo eles existe uma Mas é milimétrico, isso que você sabe. diz que é milimétrico, né? Diz que é milimétrico. Assim como também uma reclamação minha muito grande com relação ao fechamento da Imigrantes para a descida aos fins de semana. Também existe uma quantidade de carros. Isso, explicações da Ecovias, né? Por minuto que passam em determinado local, que passou de uma quantidade, eles acabam fechando a descida e fazendo a operação subida. Mas deixa eu só falar aqui, às vezes a gente fala de alguns projetos, é difícil de ter projeto de deputado aprovado, mas a gente aprovou ontem na CCJ um projeto para excluir as cancelas
de todos os nesse primeiro momento, apenas dos sem parar da vida, porque agora abriu a licitação, tem outras empresas que também fazem o mesmo serviço, né? Mas a gente aprovou ontem, agora aguarda ir ao plenário, a retirada das cancelas dos pátios de pedágio aí, como é em outros países, nos Estados Unidos, entre Para não, isso não com ficar relação baixando no nosso carro a cancela. Pois é, na verdade também por conta disso, mas em especial por conta dos acidentes que tem, às vezes quando infelizmente o tag não levanta, ou na verdade a cancela não levanta por conta de problema no tag, de ter um tag só, às vezes acaba colidindo aí o carro que vem com mais velocidade atrás, então... Hoje, a Ecovias mantém um sujeito ali... O próximo passo é o Fifi cancelar as multas, né? Olha, cancela também, né, Fifi? Cancela. Tá querendo te dar uma força. A Ecovias mantém uma pessoa ali, entre um pedágio e outro, do lado da cancela, fica um cara ali, com o sujeito, o atropelável, a gente chama, né? Porque ele fica ali perto, pulando de um lugar para o outro, coitada da pessoa, né? Que ela fica ali só responsável por anotar os dados, porque como os tags não estão abrindo direito... a pessoa fica lá responsável e fala, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, filho, vai com Deus. 7h29. Jornal Litoral volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. No mês de outubro, a Audi Center Santos traz a você a oportunidade de adquirir seu veículo Audi sem o reajuste do dólar. Audi A3 Sedã Ambiente 2016. Volante multifuncional. Faróis Bichenon com LEDs. Tela multimídia retrátil. Sensor de chuva. De 110.190 por 102.990. Com 60% de entrada mais 18 vezes com taxa zero e 2 revisões grátis. Rua Brás Cubas 340 Santos. audicentersantos.com.br. Pedestre, use sua faixa. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para a sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade e eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500-1000. Acesse americanet.com.br. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Em breve, São Vicente experimentará uma nova forma de se relacionar com o trânsito. Está chegando à cidade a EXP Parking, a revolução da Zona Azul. Será muito mais fácil encontrar e utilizar as vagas de estacionamento rotativas pela cidade. E tudo isso com o seu smartphone, computador ou tablet. Vagas de estacionamento públicas realmente rotativas, que todos poderão utilizar. EXP Parking. Mais tempo para as pessoas. Mais vida nas cidades. www.exparking.com.br. Jornal Litoral. Sete horas e 33 minutos, você ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta sexta-feira. Participam comentando as notícias com você o cientista político Fernando Chagas, o presidente da CET de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, o advogado Felipe Chiarelli e o deputado estadual Márcio França.
Caio França, desculpe. Caio França. Troquei pra... Tá em casa. Dá uns 30 anos de diferença. Não aí, mais dá? em casa agora, O né? país é o mesmo, mas o nome é outro. O Felipe Chiarello, o erro foi mais grave. Ele errou o país, né? O Mário americano. Virou Mário americano, né? Errou o continente, né? Não, mas Eu errei uns 30 anos aí, não foi, Caio? De Foi diferença. 30, acho que é 30. trabalhando 30 com a anos. América, pô. 30 anos de diferença. O Caio França, deputado estadual do PSB, que está comentando as notícias aqui com você. Agora, o avião que trouxe da Itália, o Henrique Pisolato, ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no mensalão, extraditado, pousa em São Paulo. Agentes da Polícia Federal já o encaminham para Brasília, onde ele vai ficar hospedado na Papuda, Felipe Chiarello, é isso? Sim, eles estavam aguardando a chegada dele no aeroporto agora de Guarulhos. O voo atrasou um pouquinho, mas ele desceu direto para Papuda, onde já estão os advogados dele, prontos para pedir a transferência dele para Santa Catarina, onde ele tem familiares, para fazer essa manobra jurídica para ele ficar num presídio um pouco melhor. Uma das grandes justificativas para que os deputados aceitassem a transferência dele lá na Itália foi que outros presos da mesma operação ficaram e cumpriram pena na Papuda sem sofrer nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de violência, etc. Porque existiam essas considerações da Itália para não extraditá-lo para o Brasil. Duas coisas foram difíceis ali para vencer dentro do parlamento italiano para que ele fosse extraditado. A preocupação com a integridade física dele, porque a prisão no Brasil era vista como uma prisão que afrontava os direitos humanos. E a segunda coisa que os italianos pegaram é que o Brasil não extraditou criminosos italianos. Então alguns Depois extraditou outros, mas alguns senadores criticaram isso duramente lá na Itália. Tinha uma deputada representante do Brasil lá, etc., que lutou pela extradição do Pisolato e no final das contas eles conseguiram. Agora, integridade física ameaçada tem os agentes da CT de Santos. Eu já conversei com uma agente aqui no Gonzaga, perguntei para ela se ela colocava a notificação da multa por estacionamento regulamentado não obedecida. Ela falou que não, porque muitas vezes ela é agredida pelo motorista depois. E uma agente de trânsito que foi agredida cobra punição. A agente da CET de Santos que foi agredida por um taxista no último final de semana afirma que não consegue mais voltar ao trabalho e que sofreu graves danos psicológicos. Ela tem 50 anos, é mãe de 2 filhos, prefere não ser identificada por medo. Ela conta que por volta das 11 horas no último sábado, um taxista estacionou o carro na vaga destinada a deficientes físicos na rua Floriano Peixoto, no Gonzaga, em Santos. Ela chamou a atenção do motorista, que colocou o veículo na esquina em outro lugar proibido. Como ele realizou 2 infrações, a operadora resolveu multar. Segundo ela, o motorista viu que estava sendo multado e a agrediu. A funcionária ficou com vários ferimentos na região do nariz. Logo depois da agressão, o motorista fugiu. A funcionária espera que o taxista seja punido pela agressão. No que depender de mim, ele vai ser punido. É uma questão de honra, diz a agente de trânsito, Fifi. Então, eu a recebi essa semana, na segunda-feira, né? E de fato houve isso. Não foram vários ferimentos, foi um arranhão no nariz, mas só a violência de ir para cima dela já justifica qualquer tipo de ação por parte da CT. Ele não é taxista, ele é auxiliar de taxista. E ele estava com o táxi, Estava com o táxi e não é o dono da placa do carro. E nós estamos abrindo uma sindicância na CET e essa licença de trabalho dele vai ser cassada, com certeza vai ser cassada. E não foi só ela não, a questão de eu até relatei aqui no programa, a questão de alguns meses, eu encontrei aqui no Pátio Poranga um operador da CET com um filho, do lado de bermuda. Eu fui conversar com ele, eu achei que ele estava de férias. Um cara até muito alegre, o Carlos Alberto, ele falou, não, foi agredido semana passada, ele me mostrou que estava com pontos na boca. Você contou aqui até. Quer dizer, é um absurdo uma coisa dessa, é uma vergonha uma coisa dessa, porque o operador de trânsito, ele está lá desenvolvendo uma função pública para a população como um todo. Se existe essa violência por parte da população, e esse que agrediu o Carlos Alberto, um pai de um garoto,
levando o filho para a escola, com o filho do lado. Quer dizer, que exemplo que esse pai está dando? A gente fala constantemente dessa questão de cidadania, das pessoas terem respeito, terem vínculo em sociedade, a gente percebe que algumas pessoas não praticam isso. Como é que um taxista que tem uma concessão de uma licença, ou um auxiliar de taxista, tem uma concessão de licença para poder desenvolver sua atividade profissional, agride um agente público? Não tem a menor condição desse cidadão desenvolver a função dele profissionalmente. Então são coisas que a gente lamenta, infelizmente ocorre muito. Tem alguns locais da cidade que os operadores só vão com a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, porque são locais um pouco mais afastados, principalmente onde tem concentração de caminhoneiros, principalmente de fora da cidade, que eles agridem constantemente esses operadores e a gente lamenta, mas é o dia a dia deles. Quando o cidadão olhar um operador de trânsito e reclamar, o cara que não pratica infração, o operador de trânsito passa batido para ele, porque ele não está praticando nenhuma infração, que o cara vai dificultar a vida dele. Os caras que reclamam dos operadores de trânsito, a grande maioria pratica infração e não reconhece. E quando não reconhece, passa por uma agressão, alguns deles passam por uma agressão totalmente descabida. A tensão pela procura de um lugar para estacionar é grande. A gente vê de vez em quando alguns atritos, né, entre dois motoristas, mas isso não justifica de maneira nenhuma a violência. A violência, esse tipo de violência, é só mais um atestado da decadência, da degradação de costumes no país, não é? E o total desrespeito às instituições. O que está acontecendo no Brasil hoje politicamente, essa discussão de quem fica com o poder, não está se discutindo o país. O Congresso Nacional hoje não discute o país. O que é melhor para o país? Discute de que forma que determinado grupo pega o poder ou o outro pega o poder. É isso que está ocorrendo. Essa maneira de conduzir o país, que é totalmente errada para nós, enquanto população, leva ao desrespeito às instituições. Qualquer um se sente no direito de agir da maneira que bem entende. E aí parte para uma situação dessa totalmente inadequada, que é agredir um agente público. Ô Fifi, eu vou lembrar um ensinamento do Exército, né? Quando a gente chegava atrasado, a barba estava vencida, o sargento falava assim: militar, calado já está errado. Então, se você bater numa mulher, vamos esquecer o resto. Pronto, ponto. Uma agente de trânsito. Exatamente, uma mãe de família. Você estando errado ainda. Segundo, vocês já viram como é que é o trânsito na Índia? É verdade. Parece que as pessoas querem que o trânsito seja assim. Cada um buscando o seu espaço, todo mundo buzinando, é contramão, todo mundo misturado. Uma bagunça só, gente. O trânsito tem que ter regulamentação, não adianta. E quando você é sancionado, você tem que ter a humildade e o dever de cidadão de acatar e arcar com o seu erro. Só isso, eu penso assim. O importante é isso que o Fifi falou, e pode ocorrer no Brasil, Paulinho. Há um descrédito total da política no Brasil pela população em geral. E esse acordo implícito que está entre Eduardo Cunha e a presidente Dilma, cada um defendendo o seu mandato, não estando preocupado com o país parou, a economia parou. Enquanto nós não resolvemos o problema político, nós não vamos sair dessa situação. E a Dilma se escola no Eduardo Cunha, criticando e amaciando o Eduardo Cunha, e vice-versa. O Eduardo Cunha ora critica, ora faz afago para a presidente Dilma. Isso vai levar um descrédito da população, da política. E a população pode perder totalmente o rumo. O que é certo, o que é errado. E deixar de lado e cada um partir para o que é seu. Isso que o Chagas está falando, Paulo, tem a ver com a questão mais importante, até foi capa da tribuna, né? Dos alunos do Enem, esse final de semana, né? Eu dou uma dica para todo mundo que vai prestar o Enem, né? Para estudar Cunha. Porque vai cair com certeza. E não estudar o dólar, né? Porque o dólar não cai, né? No Enem, né? O dólar não cai. O Cunha sim pode cair. Isso, Caio França? Olha, a situação tá feia, infelizmente. Estuda o Cunha e a Dilma que vão cair, o dólar que não vai cair, né? Olha, se eu tivesse que... O dólar não precisa estudar. Não, mas se eu tivesse que chutar aqui, eu diria que a situação do Cunha é ainda mais complicado do que da presidente Dilma. Eu, como falei aí, estive no Congresso na semana passada e a gente acabou cruzando em uma atividade o Cunha. E só para quem está nos ouvindo ter uma noção, né? O Cunha, há, 3, 4 meses atrás, um cara com 10 deputados do lado, o tempo inteiro, querendo estar do lado dele, pela aparição que ele tem e tal, pela exposição que tem ele chegou sozinho, Paulo, e saiu sozinho.
pro deputado ir lá dar um aperto de mão, eu sentia, sabe, um certo constrangimento. Então, embora ele seja muito preparado, assim, regimentalmente falando, é um cara de posições firmes, né? Parece que o cara fala mal dele do lado dele, parece que não muda nada, ele só troca o orador da tribuna, mas eu sinto que... Ele finge que não é com ele, né? Finge que não é com ele, é impressionante. Eu não sei se eu teria a mesma habilidade, a mesma frieza. E olha que eu não sou um cara esquentado, mas é impressionante a frieza dele ao escutar ao seu lado alguém poder falar dele. Então eu acho que se entre Dilma e Cunha, eu sinto que hoje o fio que segura os dois, o do Cunha tá ainda mais turvo aí. É como que disse o Felipe Carello, quem vai fazer o Enem pode estudar o Cunha e a Dilma porque eles vão cair. Pode estudar o Cunha que vai cair com certeza. Hoje, ainda ontem saiu a foto da assinatura da mulher dele na conta da Suíça. E aí a assinatura da mulher dizendo, olha, realmente é a assinatura da mulher dele na conta da Suíça. Aquela conta que ele negou existir. Então ontem saiu a foto... Mas isso que o Caio França falou, que os deputados não chegam perto dele, teve uma charge que a gente até comentou aqui nessa semana da Folha de São Paulo, muito interessante. É assim, o exato momento em que Cunha recebe o pedido de impeachment. É um grupo de pessoas com o pedido de impeachment pendurado numa vara de pescar, assim, longe. Eles todos encolhidos, assim, para trás, estendendo a vara de pescar com o impeachment para o Cunha. E o Cunha todo coberto de lama, a lama caindo do nariz dele, do cabelo dele, tentando pegar o pedido de impeachment. Mas, Paulo... Essa charge, no oposto da charge, essa semana apareceu uma imagem também dos deputados levando o impeachment da Dilma num carrinho para o Cunha. Aquilo é a política mais rasteira que eu já vi na minha vida. Na foto, todos querendo segurar uma pontinha do papel do... Para, gente, a política não pode ser tocada dessa forma. A política tem que ser uma coisa mais séria. Isso que o Caio está falando passa para a população uma impunidade total. E é o que está ocorrendo. Imagina, o presidente da casa... Era para ter parado tudo, para o Supremo, para. Chegou num limite que vamos analisar esse caso e resolver rapidamente. O da presidente da República, vamos resolver rapidamente. Não, isso está entrando numa tramitação que vai ser julgado e se dá prazo. Olha, tem que levar não sei quanto tempo, vai acontecer não sei o quê. O cidadão comum, que já está meio de saco cheio, que vê uma situação dessa e não tem um pouquinho de responsabilidade, vê uma falta de comando desse... E vai pro confronto na rua. É isso que está ocorrendo. E no caso específico, Fifi, para acrescentar, eu também, falando em charge, não vou saber especificamente em qual jornal, mas ou através de redes sociais e tal, que a gente recebe muito hoje em dia. Era assim, olha, foi confirmada a assinatura da mulher do Cunha na conta da Suíça. Foi retirado o dinheiro tal, a Polícia Federal do Brasil confirma, a Polícia da Suíça confirma, aí no final falou assim, mas vamos averiguar para ver se de fato tem. Mas o que precisa mais para saber que realmente o fato está concretizado, consumado? E você tocou num ponto importante, é um impasse entre a legalidade, porque regimentalmente ele está amparado, é a legitimidade. Ele não tem mais legitimidade nenhuma de se manter no cargo, mas legalmente ele ainda pode ficar no cargo. Eu recebi uma pela rede social, o Chagas, que assim, a mulher dele foi prejudicada, né? Eles quiseram prejudicar a mulher dele depositando $5 milhões na conta dela. Então, se tiver alguém querendo me prejudicar, o número da minha conta Não, o que é um absurdo, uma coisa que a gente já comentou há muito tempo, o Brasil é o único país do mundo que eu conheço, é o único, que tem um deputado que roubou dinheiro aqui, não pode sair do país, senão ele é preso lá fora, mas aqui ele pode ficar. A Interpol procura ele no mundo inteiro, mas aqui ele pode continuar normalmente. Quer dizer, que país que a gente está deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? Me anima muito ver um cara que nem o Caio, um cara novo entrando na política, entrando com vontade. É uma coisa que me anima muito. Porque eu entendo que não só pela idade, mas por tudo que está vendo de errado, vem com ideias diferentes e vem para mudar. Porque senão, gente, a gente vai continuar nessa mesmice e não adianta. E um cara jovem, ele tem que vir com ideia diferente e não se deixar contaminar. Porque a política está extremamente contaminada, infelizmente está extremamente contaminada. Você tirar os caras do bem do grupo político, que claro que existem, você vai tirar muito pouca gente. Porque o que está acontecendo no Congresso Nacional hoje é cara que cometeu o ilícito julgando cara que cometeu o ilícito. De que forma que isso se resolve? Não se resolve.
Olha, tem um assunto mais cotidiano aqui, mais urbano. CT, né? É CT. Aliás, ô, Paulo, tem que abrir a pasta das sextas-feiras que o Fifi não veio pra gente fazer as perguntas. Pode abrir. Não, pera, passado é passado. Tem alguma que começa pelo amor de Deus? Posso aí, abrir Fifi? aqui a caixa de ferramentas? Vamos lá. Para. Bom, Tem alguma que começa pelo amor de Deus, Fifi? ainda não, mas tem aqui. Bom dia, aproveitando a presença do Fifi, peço que ele tome providência quanto aos caminhões em local irregular na Praça da Paz Universal. Abraço e bom final de semana. O Adelton, que já fez essa demanda algumas vezes. tive Fifi, lá- inclusive, mandou fotos. Eu tive lá a questão de 40 dias, se eu não me engano, inclusive com o vereador Adilson Júnior e os moradores da região. Realmente tem uma quantidade grande de caminhões que param irregularmente. É aquele caso que a gente costuma falar sempre. Arrancam placas. Arrancam a placa. Ali é um local meio ermo, que você não tem, no período da noite, muita gente circulando. Eles aproveitam esse período para fazer esse tipo de ação. A gente vai intensificar a fiscalização no local. Tem outra aqui, bom dia. Perguntem ao Fifi se aquela vergonha, eu não vou falar o nome da faculdade, da universidade, mas fala que é na rua Oswaldo Cruz, onde ocorre todos os dias o descaso por conta de estacionamento em fila dupla, onde complica muito o fluxo e que ninguém tenta resolver. Pois em uma ocasião avisei um agente de trânsito na rua, de onde o mesmo não fez nada, e indaguei. Falei se ele não iria regularizar a situação. Ele me respondeu que ali não adianta mexer. Tá, é assim mesmo, porque existe o favorecimento, não sei o quê. Ele está reclamando da rua Oswaldo Cruz. Nessa semana, Fifi, também houve uma reclamação essa reclamação é do ouvinte Mário do Gonzaga, em relação à rua Oswaldo Cruz, por conta de um colégio de uma faculdade. Também houve uma reclamação do ouvinte Gilberto Carregue aí. É uma questão de cidadania mesmo. Num colégio na Ponta da Praia, uma rua estreita, onde é proibido estacionar, estacionam dos dois lados e o carro nem consegue passar. Pais de alunos na entrada e na saída de alunos. Então, essa questão, eu já falei algumas vezes, essa questão de um agente da CT não dá para a gente tomar providência, né? A agente da CT tem nome, tem identificação, todos eles têm no uniforme o nome. Então, colaboraria essa reclamação, desde que viesse o nome do operador, e, se possível até o dia que houve essa reclamação, para não ficar generalizado, senão você não consegue tomar providência alguma. Agora, realmente nessas escolas todos os dias tem problema. Eu sei, né? Paulo, mas nessas escolas a prefeitura montou uma força-tarefa e ela está atuando constantemente nas universidades no período noturno, e claro que não são todos os dias na Oswaldo Cruz, cada dia num local da cidade, para disciplinar, inclusive, essa questão de estacionamento de veículos. Agora, não adianta postergar para o setor público a responsabilidade de algumas ações que cabe mais à própria população, de tomar as providências para que não chegue ao extremo de prejudicar o restante da população que não está parando o carro em fila dupla. Isso vale para as universidades, vale para as escolas, vale para qualquer local. Nós temos sim operadores. Vale para o estacionamento da Unimed ali na Conselheiro Neves. Vale, que melhorou bastante, né? Depois que foi tomada a atitude de começar a multar. É interessante, quando a gente multa. Era essa pergunta que eu ia fazer. Quando a gente multa. Quando faz a força-tarefa, a multa melhora. Melhora. E aí a indústria da multa. Aí fica todo mundo preocupado quantas multas foram aplicadas. Não tem que se preocupar quantas multas foram aplicadas. Quantas multas injustas foram aplicadas, tem que se preocupar. Agora, quantas foram aplicadas é quantas infrações houveram. Não tem. Ninguém fabrica a multa. A CT em Santos não fabrica a multa. Agora, é interessante também que haja uma conscientização. Esses dois casos, você vê, antes dessa pergunta da Oswaldo Cruz, nós estávamos falando de agressões a operadores da CT. Os dois casos se deram por estacionamento irregular. Os dois casos se deram por estacionamento irregular. E os dois casos se deram em áreas nobres da cidade, no Gonzaga. Por uma senhora e um operador da CT. Quer dizer, a população precisa começar a entender que a CT disciplina trânsito, ela faz não, ela não faz a legislação, quem faz isso é o CONTRAN, mas ela faz o disciplinamento do trânsito e os projetos para o trânsito fluir. Agora, cabe à população obedecer e deixar esse trânsito um pouco mais fluido no dia a dia. Quer ver uma reclamação que eu tive ontem que eu achei um absurdo? Estacionamento não, a praça em frente à igreja do Imbaré. Ali virou um pátio de estacionamento em dia de casamento. CT vai e multa. Os caras ficam indignados.
E sabe qual é a justificativa? Pô, nós estamos no casamento. Pô, mas peraí, se tá no casamento pode pôr o carro em cima da calçada? Aí ontem eu recebi uma demanda do cara falar para mim assim, escuta, mas não tem uma placa de proibido estacionar. Eu falei, então, peraí. Uma praça que nem aquela, você quer placa? Então a Praça Mauá, eu vou ter que começar a colocar placa no meio da praça. Praça Independência, em cima do monumento aqui dos Andrades. Vamos ter um pouquinho mais de bom senso, né? Quem está indignado, pediu pelo amor de Deus pro Fifi para ajudar, é o nosso ouvinte, o Nicolau Miguel Beide também, que estava num trânsito, ele estava descendo aqui de avião, estava no trânsito de aviões. E ele falou, fala pro Fifi dar um jeito nisso. Eu trouxe um presente pra ti que eu vou dar no final do programa. Eu sou se tu ficar aqui, Caio França, os médicos do CREI não descartam greve depois do corte no salário. Os médicos que trabalham no Hospital Municipal de São Vicente, antigo CREI, se reuniram com o sindicato da categoria na noite de ontem e definiram que na próxima semana uma assembleia pode resultar em paralisação dos serviços na unidade de saúde. A insatisfação dos profissionais é com relação, foi comentado aqui ontem essa notícia, ao desconto de 20% a 40% na remuneração. Em agosto, o prefeito Luiz Cláudio Biri do PP anunciou um pacote de medidas para reduzir as despesas e aumentar a arrecadação, destacando que a produtividade dos médicos seria afetada. É difícil, porque com todos os defeitos, sabe, Paulo, o CREI ainda é a principal válvula de escape do morador de São Vicente. O CREI acaba absorvendo toda a demanda da cidade, é um pronto-socorro, então funciona 24 horas. É uma situação muito lamentável, a gente espera que possa chegar num acordo aí para que os médicos não parem, porque seria um caos ainda maior na cidade. Como disse, a gente... Eu, assim, desde quando fui vereador, depois disputando a eleição a prefeito na cidade, a gente escuta, sem dúvida, muitas reclamações do CREI. E a gente sabe que tem problemas, mas ao mesmo tempo, sem o CREI, Paulo, a cidade, olha, o CREI salva muita vida, ajuda muita gente. Tem muita gente que fala que teve no CREI, que teve um atendimento decente. Infelizmente, uma situação como essa seria aí trágico para a cidade. A gente espera que possa chegar numa negociação. Os médicos, todo mundo sabe aqui a dificuldade que é para você conseguir encontrar médicos dispostos a trabalhar no serviço público. A gente sabe que a questão salarial aqui, que deveria ter uma padronização na região para evitar esse tipo de, olha, saio daqui, vou para lá e tal. Então a gente espera e torce para que a prefeitura possa chegar num acordo com os médicos e não aconteça a paralisação no CREI, que seria o caos. Olha, para terminar a participação do Caio como deputado, depois ele participa como comentarista, só, a ouvinte Eliane Alves diz assim: bom dia, gostaria de saber como o deputado se sente vendo a situação crítica de São Vicente. Parece que tudo está ruim na cidade. Para ajudar, com o verão vamos ter as enchentes. Olha, Eliane, eu claro que não me sinto bem, não me sinto confortável. E tenho tentado fazer com que algumas coisas possam melhorar. Como disse aqui no início do programa, as emendas que a gente vai estar mandando para algumas entidades da cidade, algumas obras que a gente ajudou a interceder junto ao governo do estado. O que eu puder fazer, eu estou à disposição para fazer. Mas, obviamente, que as tarefas cotidianas de zeladoria da cidade, a questão da saúde pública, cabe à Prefeitura Municipal. Então, a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas nesse sentido, tentando trabalhar e criar condições para melhorar isso. Mas eu confesso a você, vivo na cidade, os meus amigos estão na cidade, enfim, toda a minha história de vida está na cidade de São Vicente, então não me sinto bem também nessa situação e torço para que a gente consiga ter uma luz aí para conseguir melhorar. Espero algumas coisas do governo do estado que a gente pode estar intercedendo, a gente tem feito, algumas obras que também no governo do estado estavam atrasadas, a gente, não sei se hoje saiu novamente, a Ponte Pêncil, depois de 2 anos de obra, dia 30 será reaberta, que vai ser que foi certeza.
Com certeza, não tem mais como fugir, só se... Olha, acho que nem sei usar uma justificativa para não reabrir no dia 30. Então, tô crente nisso, entre outras coisas aqui que a gente tem feito, as obras dos viadutos que chegaram a ter uma estagnação, já retomaram como estava anteriormente. Então, o que a gente pode fazer através do governo do estado para que a cidade possa ter aí, respirar, a gente está fazendo, mas de fato as principais tarefas do dia a dia cabem à Prefeitura Municipal, que aí a gente cobra, né, do prefeito para que possa tomar as medidas necessárias. Agora, Fernando Chagas, candidatos aprovados pela Prefeitura de Cubatão em concurso público realizado em janeiro para exercer a função de agentes de combate às endemias reclamam que ainda não foram chamados para ocupar os cargos. E alguns deles suspeitam de irregularidades diante de rumores de que uma empresa terceirizada, que já executava o serviço no ano passado, continua fornecendo trabalhadores para as vagas para as quais eles concorreram. Os aprovados estranham também o fato de que a Prefeitura promoveu o concurso em janeiro para agentes comunitários e já chamou 150 desses agentes em setembro, sem, no entanto, convocar nenhum agente de combate a endemias. A Prefeitura garante que não há nenhuma irregularidade, a Prefeitura de Cubatão, no chamamento dos agentes comunitários. O secretário municipal de gestão, Marcos Cruz, ele diz que a escolha da função a ser convocada primeiramente atendeu exigência do Ministério Público e informa que há em andamento uma solicitação da Secretaria de Saúde para chamamento das pessoas aprovadas nesse concurso. Segundo ele, não há motivo para preocupação com relação à data limite para a chamada dos aprovados. O concurso é válido até abril de 2017, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 2 anos. O Ministério Público pode determinar, chama primeiro esse, chama primeiro aquele? Não, ele pode recomendar e, se houver necessidade, o Ministério Público aciona a Justiça determina. E no caso, o que tem um nome feio, mas que quer dizer discricionariedade da administração pública, liberdade da administração pública, ela tem um prazo de 2 anos para chamar os concursados que foram aprovados, com condição de prorrogar por mais 2 anos. Nesse período, a Prefeitura deve chamar aqueles que foram aprovados. Havia um entendimento anterior que a Prefeitura não era obrigada a chamar aqueles que passaram no concurso público. O STF tem um entendimento diferente e já declarou que no prazo de 2 anos, ou se for prorrogado por 4 anos, se houve o concurso e tem as vagas disponíveis, obrigatoriamente nesse prazo de 2 ou 4 anos, a Prefeitura tem que chamar. Portanto, a Prefeitura, no momento, está dentro da lei. É importante ver no edital qual é a previsão de cargos vagos, né, para atividade, no caso os agentes comunitários, né, pelo que eu entendi. Então, não, esses tem concurso para agente comunitário, esses já foram chamados em setembro. O concurso foi junto em janeiro e tem previsão para agente de combate à endemia. Esses é que ainda não foram chamados. A Prefeitura disse que a ordem de chamamento foi recomendada pelo Ministério Público. 2 mais 2 anos, como o Chagas falou, mas só lembrando, se tiver para fazer concurso é porque tem necessidade tem demanda, tem vaga. Precisa ver quantas vagas são, minimamente tem que chamar o que está no edital. E no caso do Ministério Público, provavelmente houve um inquérito civil, e nesse inquérito civil verificou que haveria prioridade para determinadas funções, e assim a Prefeitura deve fazer. Se não fizer, o Ministério Público pode entrar com uma ação civil pública para que a Prefeitura cumpra a determinação. Tá, isso aqui ficou infestado de comentaristas dos outros dias. Tá o Rodrigo Marçaioli da quarta-feira, o Joaquim Fernandes da segunda-feira, o Fábio Aires do sábado. A presença do Caio França aqui infestou isso de comentarista de outros dias. Quem sou eu, imagina? É uma infestação isso aqui. Pelo amor de Deus. A gente vai parar para um rápido intervalo comercial. Antes, um recado de um dos nossos parceiros, a farmácia de manipulação Sais da Terra. Você, ouvinte, é importante você saber que o remédio manipulado é mais barato do que aquele que vem na cartela, na caixinha e você compra na drogaria. E, além disso, ele é fabricado, ele é produzido só na dose que você precisa. Não fica sobrando depois em casa o remédio manipulado. Você pode perguntar para o médico se deve confiar na farmácia de manipulação Sais da Terra, ele vai dizer que sim. E aí
Aí você pode pedir, telefone 3023 5010, entrega em todos os municípios da Baixada Santista, com uma vantagem para você, ouvinte do Jornal Litoral. Se você disser que é ouvinte na compra de um remédio, você tem um brinde, um shampoo exclusivo para você das Sais da Terra. 3023 5010 83. Então, o Ducati Santos, sempre conosco aqui, patrocinadora do Jornal Litoral. A Ducati continua com a promoção Loucos por Ducati. Incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros para vários modelos distintos. Uma moto com certeza que vai ter a característica que você prefere. Bom, você pode agendar um test ride, até experimentar mais de uma delas, né? É só ligar 3307-6686, 3307-6686, o telefone da Ducati Santos. Alexandre Herculano, 216. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Feirão Concessionárias Volkswagen. Somente neste fim de semana no pavilhão de exposições do Mendes Convention Center. Take-up 2016 completo por R$ 33.990 com taxa zero, mais documentação e IPVA grátis. E ainda, Fox 1.6 completo por R$ 46.990 mais documentação e IPVA grátis. Feirão Concessionárias Volkswagen. Somente nesse sábado e domingo no pavilhão de exposições do Mendes Convention Center com estacionamento grátis para clientes. Confira condições de aquisição. Cinto de segurança salva vidas. Atenção para o recado comercial do Buffet Arte em Festa. O Buffet está com uma super promoção para novembro. Você faz a sua festa completa para 70 pessoas e paga somente R$ 2.800. O Buffet Arte em Festa tem 8 anos de tradição, é pioneiro naquele pique-pique super animado que faz a criança se divertir muito. Telefone 3221-1628, o site www.buffetarteinfesta.com.br. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o algodão doce é de graça. Olá, aqui quem fala é a Renata. Oi, eu sou a Marli. Nós fazemos parte do departamento comercial da 102 Rádio City e estamos à sua disposição para assessorar qual o melhor investimento para a sua marca. Você sabia que a rádio tem 13 horas de horário nobre? Ou que é o meio de comunicação que mais deixam as pessoas felizes? O rádio é um dos mais eficientes meios de comunicação. É imediato, é ágil, é dinâmico, é extremamente flexível e o melhor, com baixo investimento você tem uma maior alcance que outros meios. O rádio é eficaz tanto para a construção de uma marca, ajudando a manter a sua imagem sempre positiva no mercado, quanto para impulsionar vendas através de promoções. Ligue pra gente no 2104-5410 que vamos te dar todas as sugestões e dicas. Marque uma reunião que iremos até você. Esta é a 102 Rádio City. Rádio City FM ZYM 701 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Jornal Litoral. Ô, Caio França, isso aí é a Ponte Pêncil, né? Olha, mas pode colocar de novo a música, Zé Ritor 4. Merece, você merece. Nossa. A Ponte Pêncil vai ser entregue de novo. Vai ser entregue dia 30. Acredito até com a presença do governador. Olha, Caio, eu vou te falar uma coisa. O Fifi tem a consciência tão pesada que ele já achou que a música era pra ele. Ele já olhou, virou com uma cara meio estranha. Tem razão. Mas olha, a Ponte Pêncil de fato foi um trauma, porque a obra iniciou, eu nem era deputado ainda, nem tinha vencido a eleição e... Enfim, acho que o erro também, além de tudo, foi na previsão inicial dela. Isso foi constatado até pelos próprios engenheiros do DR. O secretário Duarte Nogueira, quando esteve aqui, também falou sobre isso.
Por mais que a gente saiba que até depois foi demonstrado, a ponte foi, na verdade, construída em menos tempo depois do que essa obra. Acontece que a gente sabe que fazer manutenção da maneira como foi feita pela primeira vez a troca de fios de uma obra que é tombada por vários patrimônios históricos, infelizmente é muito ruim. Então isso acabou atrapalhando bastante, além do que já é o poder público em burocrata, lento, mas a parte boa é que dia 30 está inaugurada. Imagina para os moradores ali de Japuí, Parque Prainha, que sofreram esses 2 anos com a ponte interditada para os carros e para as motos. Então, que bom, e que a gente possa aí agora aprender com esse fato de não anunciar uma obra sem ter a garantia de que ela vai ser entregue naquela data. Agora, por falar em obra que termina mal também, choveu dentro do Coliseu, hein, Felipe Chiarello? Pelo amor de Deus, hein? A Mel Lisboa lá naquele espetáculo. E não é a primeira. Rita Lee mora ao lado, era a chuva que estava morando do lado. Não é a primeira vez que isso acontece, né? O próprio Edson Celulari já veio antes, saiu. Edson Capri. E o Celulari também veio numa peça, eles reclamaram, falaram assim: olha, ele saiu do camarim e falou: olha, é uma vergonha o que a gente está passando ali atrás. Quer dizer, no meio da peça. Então, a gente fica envergonhado mesmo, a população da Baixada Santista, porque é uma obra que demorou muito, ficou muito tempo fechado. E que tipo de qualidade foi imprimida nesse... Tem música também, viu, Felipe Chiarello? And I'm happy again. I'm laughing at clouds. Olha, Dancing and Singing in the Rain, aquela coisa da Mel Lisboa nesse final de semana, né? Cantando na Ela chuva, devia mudar o musical, né? Olha, o ouvinte Fernando Matuque tá Kelly e Fred Astaire. O ouvinte Fernando Matuque do Gonzaga tá bem humorado aqui. Eles, assim, devolveram as Ferraris do Collor. Era uma Ferrari só, as outras eram Maserati. Ele tá como depositário. Era uma Maserati. Porsche. Era Porsche? Não, acho. O Jaguar, não era? Não, era Porsche. Tem bom gosto, Collor. Vamos falar a verdade. Então, diz assim, o ouvinte diz assim: devolveram as Ferraris do Collor, CPI da Petrobras deu pizza. Realmente a CPI da Petrobras deu pizza, mas o importante é a investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Mas também, né, Paulo, vamos falar a verdade. A CPI... Uma vergonha a CPI, poxa, né? Fala a verdade. Então é melhor nem montar, nem criar, para terminar do jeito que terminou. Depois de... eu fui ver depois, anunciaram os gastos com a CPI, passagens para um lado, para o outro, para investigar, para poder ir em loco, visitar o espaço e não indiciar nenhum dos agentes que estavam ali, nenhum agente político. Eu fico pensando a situação que o deputado acabou se prestando a fazer, né? O deputado Luiz Sérgio do Rio de Janeiro, com todo o respeito que merece e tal, assim, numa situação como o país está... Ou que não merece, né? Deputado, com todo respeito, ele foi um serviçal do governo Pois federal. Demais, mas de maneira não honra o mandato. Não. É o que o Fifi falou, né? A nossa política, ele se prestou um serviço. A gente comentou aqui que se faltava alguma coisa para acabar de vez com a credibilidade das CPIs, não falta mais. Não falta. E CPI que teve a sua importância no passado. Eles estão desmoralizando. Aliás, não só desmoralizando a CPI. É verdade. Estão desmoralizando o Congresso. Não tão longe, a CPI da pedofilia foi uma CPI que foi importante. Dos anões do orçamento. Dos anões do orçamento, é verdade. É que o Brasil está tão ruim que os anões cresceram. Não, tem um tio meu que fala que... Tem um tio meu que fala que ele tem tanto azar para poder montar negócio que se ele comprar um circo, o anão cresce. Brincadeira. Olha, o politicamente correto aí. Não, fazer justiça. Ele disse que estava envolvido o Cerveró, né? Coitado, sobrou pro Muxa, né? Como fala Muxa. Agora, gente, o que vocês estão falando é o seguinte: o que o ouvinte quis dizer com o carro, é que a sensação da impunidade continua, né? É isso que o ouvinte quer dizer. Não, mas não é nem sensação, é a certeza. Eu não consegui nem terminar o que o ouvinte quer dizer. O ouvinte fala: devolveram as Ferraris do Collor, CPI da Petrobras deu em pizza, Dilma pedalando no vento.
Acho que a gente... Aí ele termina com alguma coisa do Cunha, mas ficou muito chulo aqui. Eu não vou ler esse final da participação dele, que se refere ao Eduardo Cunha. Teve um programa que eu trouxe aquela frase da Dilma da meta, né? Que aquilo ali foi um negócio bem emblemático. Só que essa semana ela foi longe, né? A da Lua foi boa. Olha, a Lua não tem importância, a Lua tem mais importância que o Sol, ela falou. Porque de noite é escuro. E de dia não precisa ter o sol, porque é claro. Ela também falou na Finlândia que o governo dela não tem corrupção, né? A Petrobras não é do governo, né? É particular da Petrobras. Mas o Fernando tem razão, viu, Fernando? Fernando Matuque tem razão. E ontem teve vendaval em Santos, que oportunidade que ela teve de estocar vento aqui. Eu falo, o caso dela, Paulo, é impressionante. Se eu sou a presidente Dilma, eu não faço mais entrevista ao vivo assim, sem ter... Ela tem que fazer tudo dela, tem que ser com leitura, porque aí pelo menos você erra menos, mas tudo que vai no improviso, até pela origem dela, ela disputou simplesmente a eleição presidencial na vida dela inteira. Então, de fato, acaba sendo tudo para ela que era improviso, acaba sendo uma dificuldade muito grande e acaba saindo algumas peças, porque de alguns assuntos eu não posso imaginar que ela não entenda. Ela deve entender de vários assuntos, mas no improviso só acaba em problema. Olha, de economia ela não entende, com certeza. De economia não. De luz solar também não, Fifi? Ela está se confundindo um pouquinho. Ela foi ministra de Minas e Energia, não foi? Então, alguma coisa deve entender, mas no improviso, Paulo, ela fala bobagem com estocar o vento, vai na meta, volta na meta, vamos dobrar a meta. Não, ali o da meta, é que vocês não entenderam. A da meta ela já estava prevendo o déficit, né? O Brasil não tem uma meta, mas se atingir a meta, ela dobra a meta. Aí o que ela fez? Ela apresentou um orçamento com déficit, e que vai aumentar, né? Já não é de 50 bilhões, agora é de 70 bilhões. Então, né? ontem o ministro lá da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, disse que o rombo é mesmo de 50 bilhões. Não, deve subir porque o Tribunal... 70. A previsão de subir até 70 bilhões. 70 bilhões por causa que o Tribunal de Contas da União está querendo que o Tesouro Nacional pague imediatamente ou até o fim do ano as pedaladas, né? Aquele dinheiro que os bancos estatais adiantaram e o Tesouro Federal ainda não cobriu. Se tiver que cobrir até o fim do ano, os 70 bilhões é no mínimo o déficit público do governo federal para este ano. Agora, Caio França, eu estou com um pouco de inveja de você, que na quarta-feira à noite você foi ao Morumbi assistir Santos e São Paulo, é verdade isso? Verdade verdadeira. Saí da Assembleia e fui assistir o Peixe. Olha, eu imaginava que... Quem teve nesse jogo, o torcedor do Santos, saiu muito feliz, né? Feliz e ensopado. Eu vi pela... Mas saiu feliz, olha. O meu filho foi, eu fiquei trocando mensagem com ele durante o jogo, eu assisti pela televisão, ele estava muito feliz também, né? Jogo meu bom, filho Guilherme. Santos, em especial no segundo tempo, jogou muito bem. O quarteto do Santos ofensivo aí, sem o Giovani ainda no jogo, mas o Marquinhos Gabriel, na minha opinião, foi o melhor em campo. Thiago Maia é uma realidade do Santos hoje. E eu, embora sabia, né, da fase dos dois times, do São Paulo numa fase ruim, politicamente... Agora, o Alexandre Pato está jogando muita bola, não tá? Ele fez o gol, ele colocou o Ganso na cara do gol, ele colocou o Kardec na cara do gol. Que foi gol passe do Pato, hein? né? A esse ponto a gente não consegue saber direito de quem foi o passe. Eu gosto do Pato, eu acho ele... Assim, não acho que é atacante para a seleção brasileira, na minha opinião, mas acho que é um bom atacante... no cenário que a gente está hoje, mas eu não imaginava, voltando a falar que por mais que o São Paulo esteja numa fase muito ruim, eu imaginava um jogo mais difícil, mais truncado e tal. Eu estava satisfeito com 1-1, confesso para você, porque depois na Vila Belmiro aqui a gente, né, 13 jogos sem perder, batemos nele de 3-0 no último jogo aqui na Vila, mas 3-1, aí foi para deixar a situação ainda mais tranquila e aí, enfim, é vir aqui. Eu nem sei, me falaram que o São Paulo pode vir com o time reserva pensando no brasileiro para jogar com o Santos. Pode ser. Aqui. Agora é o seguinte, você vê o São Paulo, quando as coisas começam a dar errado, né? A lei de Murphy mesmo. Pato já admite voltar pro Corinthians. Acho que ele vai ser vendido, mas já admite. Então o São Paulo trocou... Kardec indo pro Palmeiras também. O Pato pelo Jadson. Em janeiro, o Corinthians vai ter o Jadson voando
E vai ter o Pato também, que é hoje o melhor jogador de São Paulo. O Pato, eu fiquei muito impressionado pela televisão com a atuação do Alexandre Pato. Porque além dele fazer o gol, é verdade que o Daniel Guedes foi inexperiente na marcação dele. O Daniel Guedes que deu um passe brilhante. Que cruza como poucos. É excelente jogador. Mas para marcar... Precisa melhorar. Mas ali, acho que treinamento, ele acerta aquele posicionamento lá. Agora, é mais fácil aprender a marcar do que aprender a jogar, como ele joga. Ele joga muito bem, né? Cruza muito bem. Foi tão mal quanto a Ponte Preta, né? Tá aí um outro mérito do Dorival, né? O pior jogador em campo, quando o Santos apanhou do Goiás e goleada, foram dois. O Lucas Otávio e o Thiago Maia. Thiago Maia, nossa. Ele foi 4-1 pro Goiás. Desastroso. Ele deu 2 gols para o adversário. Mas ali o técnico ainda era o Marcelo Fernandes. E o Daniel contra a Ponte Preta foi um desastre. O Dorival conversou com os garotos, apostou neles e ambos reagiram, né? E o Lucas Otávio não teve tanta chance. Mas no caso, o Thiago e o Daniel, impressionante aí a atuação do técnico e a recuperação dele. Sabe o que eu acho? O Santos está num momento bom porque está tendo um equilíbrio. Você pega os 3 caras de mais idade, os dois, o Renatinho e o Ricardo Oliveira, são caras centrados, né? Os caras, eles servem como modelo, servem como exemplo. Pega o David Braz, que não é tão velho, mas é mais experiente, também é um cara mais centrado. E aí você pega uma garotada que está voando, está jogando muita bola. Então o equilíbrio do Santos está muito bom. Porque sempre que o Santos investe em medalhão, dá errado. Eu lembro que eu fui uma vez na apresentação do Rincon, Carlos Germano, na Vila. Edmundo, eu falei, bom, agora esse time vai ser... E foi realmente. Valdir Bigode. Valdir Bigode, foi um desastre. Márcio Santos, que tinha sido Márcio seleção brasileira. Só veio o medalhão. Pegou uma bola na mão, não sei se você lembra na Vila Belmiro. Pegou a bola com a mão e teve um pênalti. Ali foi uma coisa que... A ironia é que foi contra a Portuguesa, né? A jogada, né? E você pega essa molecada, hoje o Santos está bem servido nas laterais, os titulares de reserva são bons. O Gustavo Henrique na zaga é um bom zagueiro. Você pega o meio de campo, o Thiago Maia, eu concordo com o Caio, tá voando esse garoto, tem 18 anos. Para a seleção brasileira, o Thiago Maia vai jogar. Tem que jogar na seleção olímpica. O Gabriel está na Olímpica, fez 2 gols contra o Haiti. O Zeca também, e o Thiago Maia provavelmente vai ser convocado também. Ele só não foi convocado antes porque tinha problema de renovação de contrato com o Santos. Agora, o Caio tocou num ponto interessante. O Giovânio vai ter dificuldade para voltar para o time, porque o reserva dele está jogando muito bem, né? Muito. Aliás, na minha opinião, foi o melhor em campo na quarta-feira. Eu gosto muito do Giovânio, acho que ele é o mais agudo dos nossos atacantes, mas hoje fica difícil de você conseguir garantir a ele a vaga de titular de imediato. Ele vai ter que entrar no jogo aí bem para tentar tirar a vaga do Marquinhos. Talvez ele entre no sábado, né? Porque o Gabriel não pode jogar. Aí, de repente, coloca Giovânio e Marquinhos Gabriel. O Gabriel está suspenso no Brasileiro, né? Sim. Mas mesmo assim, na volta contra o São Paulo, é difícil. Tirar o Gabriel hoje, que é o artilheiro do time na Copa do Brasil, fez mais gol que o Neymar na Copa do Brasil. A Copa do Brasil, acho que ele vai repetir esse time no próximo jogo. Não tem como tirar os caras. Agora, o Uriel achou o que desse jogo? Sobre essa questão, eu destaco 2 pontos. O primeiro, a efetividade do ataque do Santos. E se o Santos vai pegar o meu Palmeiras na final? Temos que discutir com as bases, com os movimentos sociais, fazer uma audiência pública do futebol. Ele tá até balançando a cabeça igual, pô. Ele tá perfeito. Já pode ir pra televisão, né? O Paulo Chefe, e as piadas? Que maldade, né? Com os São Paulinos, eu achei, né? As piadas que rolaram aí, que maldade. Tem muita piada, mas politicamente incorreta. Não, mas teve uma, assim, de salão, que dizia que o problema lá é que como tava muita chuva, os peixes se deram bem. E São Paulo tinha um pato, um ganso e um peru. Essa é de salão, Paulo Chico. Mas tinha um monte de piadas, meus amigos são paulinos, a gente ficou trocando o WhatsApp. O ouvinte do Jornal Litoral não gosta muito que a gente fale de futebol aqui, que não é nosso tema, não é a nossa especialidade. Mas tem uma participação aqui. Bom dia, meu nome é Maurício e sou São Paulino. Oi. Vocês não acham que com a saída do Robinho, o Santos não melhorou também? Com isso, respondam sem paixão, porque todos os outros torcedores sempre falam isso e eu concordo. Na verdade, o que a gente comentou aqui, Caio, não sei se você concorda, é que o time do Santos no Paulista, que ganhou o campeonato com o Marcelo Fernandes,
tinha a liderança do Robinho, era um tipo de liderança mais para brincadeira. O Robinho é um líder do elenco, né? Na brincadeira. E o Braz eram os principais líderes do se impõe dentro de campo com lances de muita categoria, de muita criatividade. Na saída dele, que logo depois chegou, o time se perdeu um pouco na saída do Robinho. O Renato também saiu por lesão, que era outro líder. E na chegada do Dorival, o Ricardo Oliveira assumiu uma outra postura, né? É verdade. É outro tipo de liderança, né? Com certeza. O Robinho, como você falou, é mais espalhafatoso, muita brincadeira. O Ricardo Oliveira tem uma questão aí mais até religiosa envolvendo a questão da liderança dele. Acho que fez muito bem pro time isso. Eu sou... É difícil, ele falou para tirar a paixão, mas eu confesso para vocês que o Robinho é difícil, porque eu também sou um cara que, assim, 2002 passa pela nossa cabeça, 2004, então o Robinho é ídolo no Peixe, mas o time supriu muito bem a ausência dele, e hoje acho até que seria difícil aí conseguir encontrar também, até o próprio Robinho, que é ídolo, mas vaga no time do Peixe, até pela maneira como ele joga também. Ele já não é um jogador de agilidade, tá? Um cara mais conhece os atalhos do campo, enfim. Paulo Chif, como é que é o nome do ouvinte, o São Paulino? É Maurício. O Maurício vai concordar comigo, com o Ed Fraldinho. O Ed mandou uma mensagem dizendo o seguinte: hoje é aniversário do Pelé. E todos os jogadores, todos os times de futebol têm essa admiração incondicional pelo Pelé. Até os São Paulinos. 75 anos, né? 75 anos. Então, nós... Não, eu tô falando porque ele falou falar sem paixão, né, o ouvinte. E aí eu tenho certeza que ele também admira o Pelé, então eu acho que é importante o Pelé dar uma manifestação aí. O negócio é o seguinte, pô, Faldinha, você sabe que eu sou uma manteiga, pô, entende? Então, pô, tô ficando emocionado aqui, pô, entende? Pelé, parabéns pra você. É o seguinte, pô, sou muito feliz na minha vida, fiz poucos gols, entende? Mas gostaria de ter feito mais, entende? Agora, Caio, o Pelé é nosso ouvinte, ele tá ouvindo você nesse momento. Poxa vida, né? que prazer. O Pelé de vez em quando liga pra cá e pede sempre pra gente, vão no Museu Pelé, vão prestigiar o Museu Pelé. É o seguinte, e o Pelé dizia, né, que um dos seus melhores marcadores foi o Roberto Dias, né? Que na época era chamado de médio volante do São Paulo, né? Jogava também como quarto zagueiro. Um abraço, parabéns aí ao Pelé também, que é uma... Enfim, uma lenda viva. Tá todo século, né? Super parabéns para o nosso ouvinte, o Edson Arantes do Nascimento, Pelé, completando hoje 75 anos e que dá para nós uma extrema honra de acompanhar o Jornal Litoral sempre que pode, ligar aqui quando pode. É uma honra ter o Pelé como ouvinte. Super parabéns nos 75 anos do maior ídolo da história do Santos, o atleta do século, um atleta incomparável. Deixa eu contar um segredo aí. A Daniele Zilli, que é sobrinha do Pelé, é muito amiga da Patrícia Gores, e ela é muito amiga da minha cunhada. A Daniele casada com meu irmão André. E criança é muito pura, né? Então, a minha sobrinha foi no aniversário que o Pelé estava, né? E ela devia ter uns 5 anos, né? Aí a minha cunhada viu e falou: filha, você sabe que é ele? Ele falou: sei, mãe, é o moço da farmácia. Ato contido. Pelé riu muito. Aí falou: não, filha, ele é o melhor jogador do mundo. Aí minha sobrinha virou e falou assim: ah, para, mãe, ele não é o Neymar, né? Sensacional. E outro dia, você sabe que eu comentei que eu era fã do Pelé? A Daniele, Zé, tudo bem? O Pelé ligou pra mim. Você acredita nisso? Falou: pô, vamos tomar um café um dia, pô. Eu falei: mas eu não sei, eu tô com muito compromisso, vai demorar. Eu falei: pô, espera pra te conhecer desde criança, né? Então, esperar 1 ano, 2, não vai fazer muita diferença. Então, parabéns ao Pelé, que me ligou com muita gentileza, com muita humildade. Foi muito emocionante pra mim. Então, parabéns especial pra ele nessa data. Obrigado aí, Daniele. E ele gostou da imitação, não? Eu não tive coragem de fazer. Fazer pessoalmente, né? 8 horas e 26 minutos. Olha, o vereador Banha quer instituir merenda vegetariana em Santos. As escolas da rede pública de Santos, no litoral de São Paulo, vão poder oferecer aqui no litoral a opção de merenda vegetariana aos alunos. O projeto de lei apresentado por um vereador, o Banha, ainda precisa ser aprovado. E especialistas na área de nutrição já afirmam que a ideia pode ser uma boa aliada para a saúde das crianças, caso seja oferecido com uma diversidade de alimentos.
É sempre bom melhorar a alimentação, principalmente o Paulinho, que é natureba, né? Deve concordar Eu olhei aqui e fiquei espantado com essa notícia. Desde que seja, claro, opcional, né? Não dá para ser uma regra. Será que o vereador Banha anda escutando o Jornal Litoral também? Pode ser. Não, ele se inspirou no Paulinho. É como você falou, né, Caio? Isso é opcional, não obrigatório. Paulo Schiff, promessinha, ficou de ir lá em casa fazer um mingau ali que ele sabe fazer, que é natureba e tal. Eu vou lá, vou cumprir. Comprei uma porrada de ingredientes e comprei aquele. Fiquei naquele. Aí minha mulher assim. Ele não vem. Aí eu falei, pô, como ele não vem? Ele falou que vem, ele vai fazer ginástica, não sei aonde, depois de correr, não sei o que, e remar. E aí em frente à tua casa. E depois ele vai remar e não sei o que, aí depois tal, ele vem. Aí começou a escurecer, minha mulher. Ele não vem. Tô eu lá com um monte de coisa estragando, porque eu não sei nem usar aquele negócio, né? Semente de não sei o quê. Eu vou fazer o que com aquilo? Põe no muro que vem passarinho. Eu só não sei se o vereador Banha tem 10 mil anos de vida. Tem também? Não, isso é exclusividade minha e do Raul Seixas. 8h28, vamos pro WhatsApp. Então, tem um ouvinte aqui que diz o seguinte: bom dia, os discursos da Dilma são escritos pelo Tiririca, só pode. Abraços, né? Bom, os carros do Collor... É isso mesmo, Caio França? É o Tiririca que escreve o discurso da Dilma? Eu sou ela, eu não arrisco mais fazer no improviso. Eu vou tudo escrito, mesmo que fique meio borocochô, meio sem graça, mas eu prefiro assim do que acontecer as gafes que acontecem. Outro dia... Você não arrisca improviso? Eu evito arriscar, mas tem algumas vezes que eu acabo fazendo improviso, mas parece que a Dilma, assim, acaba errando muito quando fala em improviso, sabe? Então, talvez ela não tenha que dar muita explicação no improviso, seja mais objetiva, né? Então, ela acaba querendo explicar e acaba caindo, em tudo que a gente vê aqui nas redes sociais, tirando sarro e tal. Quando ela fez ela só abre a boca quando ela tem certeza. Quando ela fez a saudação à mandioca, quando ela fez a saudação à mandioca, me mandaram um WhatsApp dizendo assim: já sei quem faz o teleprompter da Dilma, né? Aí aparecia um macaquinho assim, batendo no teclado, assim batendo no teclado e comendo banana e fazendo... As mulheres sapiens, né? Mulheres sapiens. E aí ela fazendo o negócio e ela dava aquelas paradas, aí o macaquinho batia no negócio, ela dava aquela parada, parecia que ele estava escrevendo e ela estava tentando ler o que o macaquinho escreveu. Eu sinto que também, você percebe nitidamente que essas paradas que ela dá, ela percebe, só que ela vai tentar voltar. Foi muito assim, vocês devem lembrar do debate que ela, ali, claramente, que ela ficou super nervosa com o debate e acabou meio que fingindo, pelo que eu entendi, que tava passando mal, e aí parou a entrevista, depois voltou a entrevista do zero e tal. Perguntou pra repórter se podia começar do zero. Aí, mano, não dá. Mas, cara, ela não aguenta, né? Nesse embate que ela teve com o Eduardo Cunha, né? O Jacques Wagner e o Berzoini falaram pra ela: nós temos que nos aproximar do Eduardo Cunha, né? Não agride o Eduardo Cunha, mas ela não aguenta. Ponto... Ela partiu pra cima do Eduardo Cunha, é dela, não adianta. Agora, Fifi, antes do intervalo, explica essa história do Sol e da Lua que a Dilma falou, vai. É o seguinte: a Lua é mais importante que o Sol. Não sou eu que estou falando, quem falou foi ela, só estou reproduzindo. Né? Porque de noite é escuro e precisa da Lua para clarear. De dia é claro, não precisa do Sol. Foi ela que disse. Ela falou, não fui eu que disse. Ela falou, pô. Eu acho que é um negócio para analisar, porque deve ter alguma fundamentação. Para que Sol se de dia é claro? Agora... o Fifi deixou de ser um romântico, né? A Lua é importante, né, Fernando Chaco? Mas ela falou que a Lua é mais importante que o Sol por causa disso, pô. Porque ela vive no mundo da Lua. É isso aí, o Fábio completou, ela vive no mundo da Lua. Que coisa, viu? Agora, o melhor vídeo foi aquele da Jornada nas Estrelas, né? Não sei se vocês viram. Aquele lá foi o melhor vídeo. 8h31, tem um recado comercial do nosso parceiro, a Tecnoapple. Você que tem equipamento Apple, tem a manutenção à disposição no Gonzaga, em Santos, Avenida Ana Costa 484, conjunto 509, qualidade, rapidez no atendimento. E se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, ou ganha um brinde, pode ser uma película de vidro no iPhone, ou um desconto, que você preferir. 8h31. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati.
No mês de outubro, a Audi Center Santos traz a você a oportunidade de adquirir seu veículo Audi sem o reajuste do dólar. Audi A3 Sedan Ambiente 2016. Volante multifuncional, faróis Bichenon com LEDs, tela multimídia retrátil, sensor de chuva, de 110.190 por 102.990, com 60% de entrada mais 18 vezes com taxa zero e 2 revisões grátis. Rua Brás Cubas 340 Santos, audicentersantos.com.br. Pedestre, use sua faixa. Americanet, operadora de telefonia corporativa, oferece a melhor tecnologia para sua empresa. Serviços de voz, internet e data center. Americanet, soluções personalizadas com atendimento exclusivo. Referência nos níveis de satisfação. Presente em mais de 250 cidades. Americanet, confira nossos preços incomparáveis. Não espere mais. Americanet tem a maior agilidade, eficiência e segurança na gestão de sua empresa. Telefone 3500.000. Acesse americanet.com.br. A CDL Santos Praia é uma entidade sem fins lucrativos, representativa dos lojistas da orla e áreas adjacentes. Associe-se à CDL Santos Praia e tem acesso a muitos benefícios, como assistência jurídica gratuita, consulta de crédito, convênios de assistência médica e odontológica e muito mais. A CDL Santos Praia oferece ainda sala muito bem equipada para cursos, palestras e reuniões com projetor multimídia e preços diferenciados de locação para associados. CDL Santos Praia, Rua Marechal Deodoro 13A, Gonzaga, Santos. Informações 3289-9495. Acesse cdlsantospraia.com.br. Pet Shop República dos Bichos. Lá você conta com atendimento veterinário, banho e tosa e mais de 5.000 itens para seu animal de estimação. Na República dos Bichos você encontra toda a linha Royal Canin para cães e gatos. A Royal Canin faz a nutrição sob medida, respeitando a idade, o tamanho e a raça. Um alimento super premium com o melhor custo-benefício do mercado. Você encontra o Royal Canin na República dos Bichos em 2 endereços. No canal 1, número 309, na Vila Belmiro, e na Rua Pereira Barreto, número 30, no Gonzaga. Peça também pelo telefone 3251-8812. Jornal Litoral. 8 horas e 34 minutos, você ouvinte da Rádio City FM acompanha a edição do Jornal Litoral desta sexta-feira. Comentam as notícias com você o deputado estadual Caio França, do PSB, o advogado Felipe Chiarello, o presidente da CET de Santos, Antônio Carlos Silva Gonçalves, engenheiro, Fifi, e o cientista político Fernando Chagas. Você ouvinte participa, liga pra gente aqui no 3289-1005 ou no 2104-5410, manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Para isso você pode também mandar mensagens SMS no celular 997880966 e também tem o WhatsApp 989653006. Antes da gente ir para o WhatsApp, um recado de mais um parceiro comercial nosso, que é o restaurante Puerto de Palos, a melhor carne do litoral. Tem muitas dicas de carnes aqui. O bife de chouriço é o preferido por muita gente, picanha de cordeiro, tapa de quadril, lomo azul, filé mignon com queijo roquefort, mas tem também bacalhau na grelha, salmão na grelha com molho de maracujá, tem aquelas empanadas que o Caio França gosta, né, o Caio França? Aquela picante, né? É vacil, se eu não me engano, que chama, mas muito bom, maravilhoso. Puerto de Palos, na Rua Luiz de Faria 64, em Santos, no Gonzaga. Telefone 3289-3394 para você reservar a sala multimídia para 60 pessoas. Ideal para almoço de negócios, Puerto de Palos. WhatsApp. Bom, vamos ao WhatsApp, tem pelo amor de Deus aqui. É o Gilberto, pelo amor de Deus, pede para o senhor Fifi ver a sinalização das ruas Carlos Afonseca com Mário Carpenter, pois rebaixaram as calçadas, mas não sinalizaram. Tá aqui o Gilberto. Vamos ver. Beleza. Bom, tem aqui também o ouvinte se identificou, fala assim: bom dia, Zé, São Paulo, senhor Barriga, vai na Vila só para apanhar? Sou palmeirense e nos encontramos na final. Bom, tem aqui também... Olha, Caio França, a gente já falou aqui que futebol tem uma frase que eu acho muito certa, que diz assim: o jogo só acaba quando termina. Mas só para não perder o sarrinho também, tem uma que é assim,
Rogério Ceni dizendo, foi horrível, parecia o Santos de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. Bom, e a gente podia, eu vi essa aí, podia acrescentar 2002 e 2004 também. Verdade. Bom, tem aqui mais uma demanda, Fifi, vamos lá. Fala de futebol. Deixa o homem trabalhar. Hoje é sexta-feira, tira esse ódio do coração, pô. Bom dia, o nome dele é Renê, meu nome é Renê, diz em questão a escola no Canal 5. Tenho duas sobrinhas do início e do proibido estacionar. Ah, tá bom, ele colocou ponto aqui. E tenho duas sobrinhas. No início do proibido estacionar ficava a gente da CT. Porém, hoje as pessoas voltaram a estacionar dos dois lados da avenida. O problema é que essas pessoas com poder aquisitivo de Santos acham que são impunes por serem filhos de juiz, vereadores, pessoas importantes, ditas importantes, se acham imunes por ter poder. Nesse país tem que dar o exemplo e fazer o inverso. Ele fala de uma escola no Canal 5 que as pessoas estão estacionando dos dois lados da via, atrapalhando o trânsito. Uma escola que a gente não vai falar o nome dela aqui. Tá certo. Que o Felipe conhece bem. Mais aqui, ô Paulo? Mais alguma? Uma bem cabeluda? Vamos lá. Bom dia a todos. Ainda em relação a CT, por que tantos agentes fecham os olhos? Só tem coisa a CT? Para tantas infrações assim? Isso ocorre em vários lugares da cidade. Gonzaga e Embaré, especificamente eu já perdi o início. Mais um, Colégio do Canal 5, Neto do Marapé. Mas o que é isso? É uma reclamação. Mas não, tudo bem, você entendi, mas... Força-tarefa nesse colégio do Canal 5. Exatamente. Não, mas o Força-tarefa já teve, inclusive já teve uma parceria com essa escola. Eles têm um luminoso que colocam na saída das crianças, alertando que tem uma região com escola. Agora, não depende da escola, depende dos pais que levam as crianças na escola. Tudo isso que a gente vai falando acaba ficando repetitivo, só muda o endereço. Nós falamos do Oswaldo Cruz, agora estamos falando do Canal 5, já falamos da Francisco Glicério, só muda o endereço. É comportamento. Os pais têm que entender que no momento que estão levando as crianças à escola, estão servindo... Também falamos de uma rua estreita na ponta da praia. É isso. Eu acho que ali, se eu não estou errado, deve ser o Colégio do Carmo, não é? Não? Porque o Colégio do Carmo também tem esse problema. Não é. Uma rua estreita que o pessoal para dos dois lados. E os pais têm que entender que eles servem como referência para os filhos. E do momento que eles cometem infração, eles passam esse péssimo exemplo para os filhos. E quem para em fila dupla à porta da escola são os pais. Não são outros usuários do sistema de trânsito, senão os pais. Olha, tem uma notícia aqui de que o arrastão afretados na Anchieta, Caio França, faz a polícia cogitar liberação da imigrantes. Atenção também, Felipe Chiarello. A Polícia Civil, o Felipe Chiarello que usa o sistema Anchieta imigrantes quase todos os dias, não é? Sim, e tem um interesse em ouvir essa notícia de forma imparcial. Então, Caio, a Polícia Civil investiga os constantes ataques a ônibus fretados na rodovia Anchieta. O secretário de Segurança, Alexandre Moraes, tratou como eventuais, né? A gente criticou muito isso essa semana aqui. É um absurdo, porque a gente sempre fica à mercê das mesmas pessoas que roubam sempre, são as mesmas quadrilhas que roubam sempre. Então, a Polícia Civil investiga os constantes ataques a ônibus fretados na rodovia Anchieta, na altura dos bairros Cota, em Cubatão. Na noite da última terça-feira, criminosos armados fizeram um arrastão em um coletivo que passava pela região. De acordo com as vítimas, cerca de 11 criminosos invadiram a pista de descida da Anchieta, no sentido litoral, na altura do quilômetro 50, e obrigaram o motorista a parar o veículo. No total, 14 pessoas foram vítimas dos assaltantes, que levaram os pertences dos passageiros. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cubatão. Segundo o delegado titular do município, Antônio Sérgio Messias, o modo de operar da quadrilha já é conhecido, como disse o Felipe Chiarello. Messias afirma realizar constantes reuniões com a Polícia Militar Rodoviária para trocar informações e estudar medidas que possam oferecer mais segurança para quem trafega pela região. Uma das alternativas apresentadas pelo delegado seria a utilização da rodovia dos imigrantes pelos fretados, que é proibida em função da declividade. A gente também já discutiu muito isso há 2, 3 anos mas atrás. O time, o fretado que tinha do time de futebol podia descer, que não tinha problema. Isso é a coisa mais absurda do mundo. E o delegado disse: sei que existe uma restrição técnica, mas esses veículos descendo pela Anchieta não conseguem alcançar uma velocidade maior do que 40 km por hora,
e são alvos mais fáceis para os criminosos. Acredito que se esses ônibus pudessem utilizar a nova pista da Imigrantes, diminuiriam os casos de assaltos. Agora, também essa sugestão é meio absurda. Não. Tem que dar segurança na Anchieta e não mudar para Imigrantes. As sugestões não resolvem. O que tem que resolver é o seguinte. Olha só, nós temos o pedágio mais caro que existe, R$23, né? É um pedágio mais caro que existe. E aí nós temos câmeras e radares ao longo de toda a rodovia. Aliás, cada vez você tem mais radar móvel ali escondido atrás dos postes, das coisas. Radar móvel é o que mais tem. E eles colocaram mais vários radares agora na entrada de São Paulo, por conta do Haddad, né? Haddad, não é isso que é o nome, apelido? Prefeito, né? E aí eu fico pensando, gente, absurdo. Tem câmera em todo lado para multar, mas não tem câmera para proteger. Você não tem em tempo real ninguém que possa filmar. As áreas específicas onde acontecem esses assaltos são sempre as mesmas localidades, gente. Será que não existe um serviço de inteligência que possa ser junto com a Ecovias? Caio, a Ecovias tem um centro operacional de monitoramento das câmeras da estrada com alta tecnologia. Né? A Ecovias que acaba ajudando os pontos da Polícia Rodoviária, elas que custeiam aí uma parte da refeição, estrutura dos prédios da rodoviária ao longo da via. Mas a gente cobrou bastante ontem o secretário Alexandre de Moraes com relação ao efetivo da Polícia Rodoviária também. Falamos desse caso específico. Acho que a própria fala do delegado demonstra que não é algo pontual, que de fato tem uma constância, tanto que ele mesmo menciona o fato de já conhecer a maneira, o procedimento da quadrilha que comete esses roubos. Então a gente precisa de fato ter aí uma solução que eu imagino que não precisa, como você falou, necessariamente ir para Imigrantes. Acho que a gente precisa criar a condição para que a via Anchieta também seja segura, né? E para isso não tem jeito. Acho que nesse ponto específico, tanto o monitoramento quanto a polícia efetiva rodoviária na pista é fundamental. Então, esse delegado, Antônio Sérgio Messias, titular do 1º Distrito lá de Cubatão, ele mostra mais consciência pela fala dele do problema do que mostrou o secretário de Segurança Alexandre de Moraes, falando que são casos eventuais e que seriam tratados como casos eventuais de roubos. Não são casos eventuais. E o secretário Alexandre de Moraes cometeu mais algumas gafes quando disse que Santos deveria comemorar. A gente acabou de ter um assassinato que chocou a cidade, e ele disse que Santos deveria comemorar os índices de redução de criminalidade. Quer dizer, eu não sei, eu acho que ele está vivendo em Marte. Bom, a Carol, nossa ouvinte, a Carolinda, ela ontem relatou que havia muitos carros ali, da polícia militar, da polícia rodoviária. Hoje ela fez o mesmo percurso para São Paulo e já não vê com tanta frequência o policiamento, né? Então ela questiona, e o Ronaldo Rodrigues, também ouvinte do programa, disse que ele fez o percurso da Imigrantes de São Vicente, né? Ali daquela alça que vem do Planalto até São Vicente, também não viu policiamento nenhum. Olha, Caio, o Uriel, nosso ouvinte, que já foi também comentarista aqui aos sábados e às quintas-feiras, ele diz assim: para o deputado Caio França, dia 29 às 10 horas, na Agência Metropolitana, vai haver uma plenária do Fórum Cresce Baixada. Ele pede para você comparecer ou mandar um representante, pois é muito importante. Diz também que estamos esperando a resposta do vice-governador, pai do Caio, Márcio França, do Estado, sobre o documento que entregamos a ele pessoalmente. São de alternativas para a retomada do crescimento da Baixada Santista. Legal, Uriel. Estarei aí, ou pediria que alguém possa me representar aí. E aí eu tento também reforçar esse pedido aí em relação ao vice-governador. A preocupação principal aí é com a retração econômica, a indústria e tal, sim. O fechamento, principalmente, de um alto-forno em Cubatão e do setor de chapas grossas, né, Caio? É isso. Inclusive, ele, o vice-governador teve uma reunião com os prefeitos da Baixada aqui para poder falar de alguns avanços. Não sei se o Uriel teve presente, mas
ele falou sobre isso, inclusive trouxe do Invest São Paulo, que é justamente quem vende no bom sentido o estado de São Paulo para as empresas e tal, falando do potencial ainda, por mais que estejamos em crise. E aí, deputado, é a coisa mais complexa. A questão principalmente em matéria-prima, que envolve também o aço, né? A queda a desaceleração econômica da China, que era a grande consumidora de matéria-prima do Brasil, está afetando o Brasil. O que nós temos para compensar isso? É uma questão nacional. Induzir a nossa economia. Só que a nossa economia está parada pela política. Então nós estamos num momento realmente de desenvolvimento econômico. Por mais que a gente tente estimular, que o poder público municipal, estadual ou mesmo federal tente fazer alguma coisa, fica difícil. A China desacelerando. Crescia 12%, está crescendo 6%. Era a nossa grande compradora de matéria-prima. E o Brasil, com esse impasse político que impede que os investidores apliquem seus recursos. Não tem segurança também, Não tem segurança, então fica difícil. Então a nossa situação é bastante complicada. Temos que primeiro resolver esse impasse político que paralisou o país. Agora, Chagas, a ouvinte Leninha, que sempre defende o PT aqui, ela manda para o original. Ela quer a explicação do original, não do paralelo. Me ajuda aqui, genérico. Se for pergunta fácil, eu respondo. Difícil é o verdadeiro mesmo. Vamos fazer uma parceria aqui. Eu respondo a metade, você responde a outra metade. É verdade, podem começar. A Leninha diz assim: estou pé da vida, pago IPTU à vista e ganho 2% de desconto. Esses dias ouvi uma propaganda dizendo que quem está com o IPTU atrasado tem 90% de desconto para regularizar a situação. É melhor pagar atrasado, então, que absurdo. Não, há uma perda. Na realidade, o que diminui... 90% de multa. De multa e juros, E deixar de pagar o IPTU não vai obter vantagem nenhuma. Inclusive, isso foi muito discutido até na Câmara de Santos, né? Se era mais fácil aplicar dinheiro e depois com esses benefícios fiscais, né? A redução de 90% nos juros e na multa compensaria. Não compensa. Compensa pagar em dia. Por que a Prefeitura fez isso? O endividamento no Brasil está muito grande, de forma geral. Então, para facilitar, aqueles que deixaram de pagar por falta de condições, dão 90% de desconto na multa e nos juros, se pagar imediatamente, até o fim do mês de novembro. Ou então parcelar de até 14 meses o IPTU com um desconto de 70%. Não só IPTU, ISS e qualquer outro tipo de tributo. Agora, Caio, a presidente Dilma vetou a bengalinha no serviço público. A presidente Dilma Rousseff vetou ontem a lei complementar que estendia a todo o serviço público a chamada emenda da bengala, emenda constitucional que elevou de 70 para 75 anos a idade limite de aposentadoria para ministros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. A bengalinha, como foi apelidada a lei complementar 274, estendia a nova idade para aposentadoria compulsória a todos os servidores públicos. No último dia 7, o Supremo, em sessão administrativa, entendeu que a bengalinha também alcançava os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. O veto de Dilma se deu por vício de origem, não pelo mérito. O artigo 61 da Constituição determina que é competência privativa da Presidência da República dispor sobre aposentadorias, vencimentos e proventos de servidores públicos federais. Então, a extensão da idade limite não vai acontecer, a bengalinha aí para os funcionários públicos. Eu achava que era interessante, as pessoas têm, ao longo dos anos, o Brasil tem aumentando a expectativa de vida, então isso faz com que as pessoas tenham mais condição aí de também se manter em condições de trabalho. Eu achava que era interessante, até questão de economia também, para os cofres públicos, achava que era interessante, mas infelizmente ela vetou, parece que não, está me dizendo aqui que não no mérito, então talvez ela possa enviar, se for interesse dela, enviar um projeto como esse para o Congresso e tentar aprovação. Agora, Caio, obras estruturantes aqui da nossa região, como o túnel Santos Guarujá, a obra de entrada da cidade, que tem uma parte que é importante do Estado, 1/3 da obra do Estado, o túnel Zona Leste, Zona Noroeste, os viadutos que elevam a pista da Imigrantes em São Vicente. Como é que você vê essa situação? Há muita reclamação aqui no programa de que em outras regiões o Estado não desacelerou as obras e na Baixada desacelerou. Olha, não é verdade. Viaduto do Casqueiro, do DR, em Cubatão também. Não acho que seja
na verdade isso. Eu tive no DR faz 15 dias com o diretor superintendente, presidente Armando, e ele justamente falou o contrário. Aqui na Baixada a gente teve um período que estagnou as obras, eu falo mais em relação aos viadutos da Imigrantes, baixou o efetivo de mão de obra e tal, mas hoje a obra já está voltando a todo vapor. Inclusive ontem à noite voltando, vi ali naquela nova ponte também do Barreiros, que na entrada de Cubatão em São Vicente, a obra fluindo. Então, em outras regiões do estado, a gente tem ouvindo bastante cobranças dos deputados também. Então, a questão do DR, infelizmente, e a economia, né, a questão do investimento do estado acabou travando várias obras, mas a gente fez questão de cobrar. O governador manteve aqui o ritmo das obras que já iniciaram. As obras que ainda estão em fase de planejamento, como a questão dos túneis e da entrada de Santos, essas ainda não, porque ainda não tem gente na rua, né, trabalhando. Mas eu falo com relação ao Casqueiro em Cubatão e aos viadutos de São Vicente, retomaram as atividades normais, sem ter perda de funcionários ou de investimentos nas obras. Fifi, o túnel Zona Leste, Zona Noroeste em Santos, que liga a cidade também com São Vicente, em função da Nossa Senhora de Fátima, essa obra sai ou não sai? Então, essa obra ela tem uma parte com recursos da AGU, né, e uma parte financiamento para a Prefeitura Municipal de Santos. Para que ela saia, tem que vir o recurso todo, não adianta vir parcialmente. Porque um túnel você não pode fazer na expectativa de quando chega esse dinheiro. Você tem que ter a certeza do dinheiro vindo para você ter um cronograma de execução da obra. Imagina, é uma obra que só a parte da embocadura do túnel, o maciço lá, rochoso, deve ficar algo em torno de 350 a 400 milhões de reais. O projeto executivo, algo em torno de 25 a 35 milhões de reais. Você vai disponibilizar desse recurso, fazer desapropriações, sem a certeza da complementação do recurso por parte do governo federal, fica muito difícil de fazer dessa maneira. Agora, as obras da entrada da cidade que você estava falando, o governo do estado resolveu esse problema. Ele postergou para a Ecovias a responsabilidade das obras que eram para ter aportes do governo do estado, e com isso estendendo esse período da concessão da Ecovias. Quer dizer, teve uma ação brilhante aí do governador resolvendo isso definitivamente. Parte das obras do governo municipal estão sendo licitadas e precisa parte do governo federal, que é justamente a alça do viaduto que leva a Alemão Industrial para a região do Porto. Essa ainda não está garantida. Então, essa complementação, essas três partes que você reportou no início, duas delas estão resolvidas, uma ainda não. E a gente espera que o governo federal disponibilize o recurso quanto antes para resolver o acesso dos caminhões no Porto de Santos. Hoje é o único acesso de entrada e saída. 7h54 minutos. Você, ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta sexta-feira. Vai ter um ciclo de debates, o Betinho Bonavides mandou, o ciclo de debates em Cubatão, né, para capacitar servidores das 9 cidades da Baixada Santista, com a presidente do tribunal e chefes promotores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, vai ser o ciclo de debate 2015, no dia 26 de outubro, às 10 horas da manhã, no Bloco Cultural Dr. José Edgar Silva, Praça dos Emancipadores, sem número, em Cubatão. Então, um convite para todos que possam ter interesse nessa capacitação, servidores das 9 cidades. É um serviço de utilidade pública aqui da rádio. Vai ser importante fazer essa divulgação. Na verdade são 8h55 agora e não 7h55, como eu disse antes. Nós estamos no horário de verão, seria 7h55 sem o horário de verão. O ouvinte Antônio Marcos pede para o Fifi: tem um container na Marcílio Dias, em Santos, no Gonzaga, em frente à TV Record. O container está ocupando a calçada inteira e o pedestre tem que andar pela rua. Já está lá faz uns 6 meses e ninguém faz nada, diz o Antônio Marcos. Essa demanda já tinha vindo. Deve ser um container que dê apoio para a obra da Alton Feliciano. O engenheiro Nilson, inclusive, mandou um presente para o Felipe aqui, eu tenho que entregar daqui a pouco. Não sei do que ele está falando. Então, ele está ouvindo o programa, com certeza deve estar providenciando isso, porque realmente às vezes, aquela calçada da Marcílio Dias é muito estreita.
E você precisa ter um canteiro de obras, não tem outra maneira de você fazer como ter se não tiver um canteiro de obras. Quando existe o impedimento da calçada, existe uma segregação na via para que você dê garantias para o pedestre circular. Pedir para o Nilson dar uma atenção nesse assunto para ver de que maneira que está esse local aí. Olha, pipocam na internet já vídeos de passageiros vaiando e xingando o Henrique Pisolato na volta ao Brasil. E uma agência de turismo faz promoção para estimular sexo e gravidez, mas não é aqui no Brasil não, é na Dinamarca que essa agência de turismo faz essa promoção. Mas qual é a promoção? O pessoal sai do Brasil para ir para a Dinamarca? Como é que é? Estimulando viagens para a Dinamarca, né? O ouvinte paulino diz assim... Nós no programa ninguém pode ir, né? Porque é todo mundo casado. Tá todo mundo inclusive o Caio França, né? O Caio muito menos, que o Caio é recém-casado. Recém-casado. O Caio não pode de jeito nenhum. Sem Dinamarca, né, Caio França? Sem Dinamarca. O ouvinte paulino diz assim: nós taxistas tivemos uma vitória ontem na Câmara de Santos e quero agradecer a todos os vereadores, menos ao Stanislau e ao professor Kenny. Espero que no ano que vem, nas eleições, não venham bater na minha porta para pedir voto. E nós taxistas esperamos que o prefeito não vete esse projeto do Ademir Pestana. É o projeto que veta, Caio França, o Uber em Santos, o aplicativo Uber. Como é que você vê essa questão aí? Olha, acho que é um tema difícil de discutir, porque de fato é uma novidade aqui no país, isso, e a gente compreende a aflição dos taxistas que têm um serviço regulamentado já, mas eu entendo que vale a pena fazer uma discussão para tentar criar aí um caminho para tentar regulamentar isso, né? Desde que eles paguem os tributos que são como pagam os taxistas. Eu acho que é importante fazer essa discussão sim, e conversar com os taxistas também para explicar que há campo para os dois trabalharem. É difícil você conseguir explicar isso, até porque é um serviço que já está há muitos anos, e Uber é uma novidade. Então, sempre uma novidade cria aí um sentimento de que está fazendo algo, tirando o serviço do outro. Mas eu acho que são serviços separados, e se tiver regulamentação, eu acho que é viável pensar nessa possibilidade. Fifi, foi comentado aqui que as cidades estão perdendo uma oportunidade de regulamentar o Uber, ao contrário de proibir. Mas o ouvinte paulino vê como uma vitória dos taxistas a aprovação da proibição do Uber. Ele pede também: Fifi, pelo amor de Deus, coloca um ponto de táxi em frente ao Poupa Tempo. E manda um abraço para mim, não para você. Para mim não? Então, não. Paulinho, pelo amor de Deus, coloca um ponto de táxi no Poupa Tempo. Não, eu acho essa questão do Uber, a gente percebe que estão demandando os municípios para resolver essa situação, mas não vão ser os municípios que vão resolver. Competência federal. Competência federal, até porque não está se discutindo só a atividade, está se discutindo a tecnologia, né? De que maneira, como é que você fiscaliza essa tecnologia? Ela está numa nuvem. O cidadão liga para determinado local, como é que você sabe se o cara está pagando ou não determinado veículo que não está licenciado para circular? Então, esse pleito dos taxistas a gente entende perfeitamente. Agora, o Uber, se vai funcionar ou não, como o Caio falou, precisa ser pensado muito bem, porque hoje o táxi, para funcionar, ele tem uma série de exigências. O taxista tem treinamento, os carros são fiscalizados, ele contribui com impostos, e o Uber é um veículo particular que o cara disponibiliza para fazer uma atividade profissional, sem nenhum tipo de acompanhamento. Então, o grande perigo está aí. Quem é que vai estar operando esses carros? É um cara habilitado para dirigir ou não? Como é que é a condição desses veículos? E essa regulamentação, a proibição nos municípios, dá para os agentes de trânsito, no caso em Santos é CT, São Vicente Secretaria de Transporte, se não me engano, a fiscalização. Mas como é que você fiscaliza? É uma lei que ela é interessante para dizer, olha, não vem para cá que não vai poder ter atividade. Mas efetivamente, como é que você proíbe? A proibição ela está na esfera federal, para regulamentar ou não esse tipo de atividade. Caio França, obrigado pela participação como deputado e como comentarista também aqui do Jornal Litoral, nas duas peles, né? Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite aqui, agradecer a companhia de todos vocês. Deixar um abraço aos ouvintes e me colocar à disposição aí sempre.
É um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que a audiência é muito forte, muita gente me fala do programa, então parabéns aí também pelo padrão e pela maneira como vocês conduzem a rádio. Muito obrigado. Boa sorte aí na continuidade do mandato e também da carreira política. Muito obrigado. Pro deputado estadual Caio França, que participou hoje como comentarista aqui do Jornal Litoral. Nós tivemos a presença do Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Pera. O Nilson acordou hoje cedo e me trouxe um troféu que é para eu entregar para o Felipe. Para ele entregar para a sogra dele. Coloca uma música de genro para a sogra, não tem? Não faz pergunta difícil. Não faz pergunta difícil. O cara foi na minha casa levar isso aqui, eu não posso deixar de dar isso. É uma jaca. Uma jaca. Pra você levar pra tua sogra. O Felipe Chiarello acabou de ganhar uma jaca. As câmeras estão registrando aqui para entregar para a sogra. Jaca. Então, Clara, hoje tem jaca. A sogra Clara Monforte vai ganhar uma jaca. Eu queria levar aquele perfume pra você, Pure Ozon, mas o Nilson mandou a jaca. Tá bom? Não vai agradecer o Nilson, a jaca que Nilson, muito obrigado. Depois... Já que trouxe, leva. O Nilson, e ela gosta daquele perfume Pure Ozon, tá bom, Nilson? Olha, tivemos, além do Caio França, tivemos o Felipe Chiarello, Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, o Fernando Chagas como comentaristas, Luciana Cabral no atendimento aos ouvintes pelo telefone, produção do Rick Santos, Zé Torquato aqui antenado, bem-humorado na mesa de áudio. Sempre. Tivemos a visita de muitos comentaristas de outros dias, o Fábio Aires, o Rodrigo Marçaioli, o Joaquim Fernandes, e temos aqui também a presença do Márcio, corintiano, fotografando aqui, vibrando com a liderança do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Para você, tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário, das 7 da manhã, com direito a sorteio de smartphone da Slex.com, aqui no Jornal Litoral, como todos os sábados. E uma ótima sexta-feira, um ótimo começo de final de semana para você, que você super merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Estúdio Hotel, o melhor hotel do litoral. Traz pra você mais um motivo para viver momentos maravilhosos.